Após ele morrer em um acidente no exército, o Kim Min-ji é reencarnado como Adrian Lawrence, de uma família nobre mediana. E assim ele começa a viver nesse mundo altamente tecnológico, onde a magia existe, e rapidamente ele se destaca. Mas por chamar a atenção demais, a primeira esposa do seu pai, com ciúmes por ele ser um gênio diferente do seu filho, tenta envenená-lo quando ele tinha apenas 7 anos. E quando ele percebe que o seu pai não fez nada, mesmo sendo óbvio quem o envenenou, ele decide parar de agir como um gênio por 10 anos, esperando o momento certo onde ele terá poder para destruir ela, o seu meu irmão e toda a família dessa mulher. E claro, proteger a sua mãe. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para chegarmos finalmente aos 100 mil inscritos e considere fazer parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E tudo mais é isso, agora vamos de parte 2. Em um mundo onde a magia existe, há 4 continentes, 20 nações e várias espécies, e em Rondel, após a Era dos Mitos e das Espadas, dizem que a atual Rondel está na Era da Magia, tendo desenvolvido a magia extensivamente. Entretanto, apesar da avançada civilização mágica, o sistema político continua sendo feudal, com reis e nobres, o que significa que o classismo ainda existe. No entanto, a atual Era da Magia, conhecido como a Era de Ouro de Rondel. E além disso, em 29 de dezembro de 1999, no século mágico, um dia antes da chegada do novo século, o testamento de um mago supremo chamado Manuel Lucas foi revelado, virando o mundo de cabeça para baixo. E o velho informou a todos que havia escondido seu poder, conhecimento e riqueza em algum lugar do mundo. E aqueles que desejassem poderiam reivindicar o seu destino sem dono. E o Manuel Lucas, o mago supremo que conduziu Rondel à Era de Ouro do século mágico, e também sendo um arquiduque do Império Briamp, tinha o título de único Lorde Mago do Nono Círculo. E ao ouvir essa mensagem, os cidadãos de várias origens saíram em busca do seu legado. Aqueles que desejassem encontrar o destino de Manuel Lucas embarcariam em suas jornadas. E dessa maneira vários rumores surgiram. Alguns diziam que a masmorra de Lucas ficava na terra árida dos dragões, enquanto outros falavam que os seus bens estavam escondidos nas nações aliadas de Elísia, conhecido como um paraíso fiscal. E havia até mesmo rumores sobre a fortaleza do céu de Manuel Lucas, no Siofis Sormos, o centro do mundo. E independente da sua nacionalidade, espécie ou posição social, todos buscavam o destino do arquiduque Manuel Lucas. No entanto, os rumores continuavam sendo meros rumores. E apesar de inúmeras investigações, ninguém nunca encontrou uma única pista. E com isso 20 anos se passaram e o mistério persistiu. Mas um dia, um homem se viu suando quando o sistema na sua frente confirmou que ele tinha adquirido o destino de Manuel Lucas. E ele ficou muito empolgado com essa revelação. E foi no ano de 2007 do século mágico, no castelo de Lawrence. O mordomo perguntou ao jovem mestre, Adrian, se ele pretendia retomar os seus estudos. E o Adrian falou que sim, mas o mordomo dizia que ele não precisava. Mas o garoto Adrian falava que tinha um livro que ele gostava também, e depois ele ia encontrá-lo. E esse é o segundo filho do Visconde Lawrence, o Adrian Lawrence. E ele pensa que ele é um reencarnado, que lembra da sua vida passada. Mas nada de especial aconteceu nela. E nos seus últimos momentos, ele morreu em um acidente quando o caminhão do exército capotou, faltando apenas um mês para ele receber a baixa. Mas quando ele abriu seus olhos, da República da Coreia do Sul, ele foi transportado para o reino Hayward. E ele foi de Kim Min-ji para Adrian Lawrence, de uma família de classe média comum. E assim ele começou a viver a sua nova vida, como segundo filho de uma família de um visconde que possuía uma propriedade. E embora ele estivesse confuso no começo, as suas experiências da sua vida passada se tornaram uma grande vantagem para ele. Ele era apaixonado por aprender mais, muito mais cedo do que os outros. E os instrutores sempre o elogiavam, falando que ele é muito excepcional. E se ele conseguiu receber o reconhecimento daqueles ao seu redor e atender às expectativas do seu pai. Tudo isso de uma só vez. Mas isso gerou ciúmes em algumas pessoas. E ele pensa que pensando nesse mundo, tem algo que ainda é muito decepcionante. Porque mais que Rondel seja uma civilização muito avançada, muito mais do que na Terra do século XXI, por conta disso, o seu conhecimento do mundo anterior não foi de grande ajuda. E a única coisa que ele poderia fazer nessa situação era se esforçar continuamente para aumentar o seu valor. E assim ele continua agindo como um gênio. Porém, a vida não é fácil o suficiente para ser percorrida apenas com esforço. E ele lembra do dia em que ele estava comendo com a sua mãe. E simplesmente do nada, ele caiu da cadeira porque ele foi envenenado. Isso aconteceu quando ele tinha apenas 7 anos. E o médico falava que ele tinha sorte, porque se tivessem agido um pouco mais tarde, ele teria morrido. E as pessoas perguntavam quem seria o responsável. Mas o Adrian sabia que o culpado era óbvio. E enquanto ele estava doente, alguém foi no seu quarto e perguntou para o Adrian se ele tinha ideia do quanto ela estava preocupada. E quando ele olhou bem assustado, ele viu aquela mulher, perguntando se ele estava bem. E ela era a esposa oficial da família Lawrence, a Anna Lawrence. E para aquela mulher de linhagem alta, o fato de que ele, que é de uma origem humilde e não é filho dela, ter chamado a atenção do pai, o patriarca da família, foi o suficiente para deixá-la muito desconfortável. E depois que ele se curou, ele ficou extremamente irritado, porque por mais que esse mundo tenha se desenvolvido a tal ponto, o sistema político do país ainda é muito atrasado. E condenar a Anna sem nenhuma base é impossível. Mas ele não entende porque o seu pai não está reagindo. E não tem como ele não saber que ela é a principal suspeita. E foi nesse momento em que ele entendeu que o seu pai estava fazendo vista grossa e se fazendo de desentendido, mesmo sabendo, para não prejudicar a família. E assim, desde então, ele parou de agir como um gênio. E cerca de 10 anos depois,
Em 1º de maio de 2019, o Adrian já tinha 20 anos. E ele foi em direção à mesma cafeteria que ele ia sempre. E os atendentes perguntavam se eles conheciam aquele cara. E eles comentavam que ele era o segundo filho da família Lawrence. Mas falavam que ele não parecia um nobre e parecia uma pessoa comum. Mas a atendente só mandava ele calar a boca e perguntava se ela podia ajudar. E o Adrian disse pra ela que ele não vê nenhum cartão de pontos da Chronicle Online. E esse atendente disse que a sua política mudou. Então os cartões de ponto só podem ser comprados no caixa. E ela pergunta quantos ele quer. E ele diz que todos eles. E depois que ele vai embora, os dois agradecem pela sua compra. E a supervisora daquele cara manda ele se recompor. E se ele não sabe que se ele perder o favor de um nobre, ele pode ser punido. Mas aquele cara bem em dúvida se pergunta por que ele veio à loja pessoalmente, quando ele poderia mandar um criado fazer isso. Mas ela disse que não sabe. E ela também ficou muito surpresa quando ele veio fazer isso da primeira vez. E aquele cara perguntava se ele vinha com frequência. E ela disse que 2 ou 3 vezes por mês. E como ele pode ver, ele parece muito fã de jogos. E assim o Adrian pensa que ele acabou de gastar 5 milhões em cartões de pontos de jogo. E na moeda coreana isso seria 5 milhões de wons. E assim aquele guarda fala pro jovem mestre que eles receberam um telefonema informando que o jovem mestre Cedric está visitando a sua residência, o que deixou o Adrian bem puto. E agora de volta à sua casa, a mãe do Adrian, a Sylvia Lawrence, pergunta para onde o Adrian tinha ido. Só que para a surpresa dos dois, alguém se aproxima e pergunta se ele tá andando pela propriedade sem nenhum veículo e se ele perdeu a cabeça. E esse é o meu irmão do Adrian, o Cedric Lawrence, de 23 anos, 3 anos mais velho. E o Adrian só pensa que esse cara é muito irritante. E ele começa a ser rude com o nosso garoto, falando que ele é um filho de um nobre, e como ele não pode nem pensar na reputação da família, agindo como um plebeu comum. Mas o Adrian pensa que não liga pra essa coisa de reputação. E esse cara só é grande, se ele não fosse um nobre, ele nem conseguiria se cuidar. Mas se ele retrucar agora, isso vai durar muito mais tempo, então ele só vai se retirar. E se ele disse que ele foi leviano, e da próxima vez ele vai prestar mais atenção. E aquele Cedric muito arrogante fala que de qualquer forma, ser um mestiço plebeu não é motivo de orgulho. E assim o Adrian pergunta o que ele tá fazendo ali. E ele fala que parece que o seu pai quer fazer ele assumir um negócio. E é um negócio de distribuição de fars. E ele também deve ter ouvido falar sobre isso. E sim, o Adrian pensa que pelos padrões da Terra, as famílias nobres de Rondell são uma poderosa combinação de conglomerados e políticos. E consequentemente, esses nobres estão envolvidos em diversos negócios. E a Fars Distribution é a fonte de dinheiro da indústria de mineração, um dos negócios administrados pela família Lawrence. E ele pensa que agora ele entende porque o Cedric apareceu de repente. E ele diz que entende, mas vai recusar. E esse Brutamontes fala que ele entende rápido. E assim o Prota diz que se ele terminou seus negócios, ele pode ir embora agora, porque ele gastou muito dinheiro para jogar. O que surpreende muito o irmão dele. Ele começa a dar risada, falando que certo, ele devia fazer exatamente isso. E ser um ninguém é o melhor para ele. Mas essa sua mãe preocupada pergunta se ele vai ficar bem. E ele diz que sim, porque não se envolver é melhor. E ele pensa que depois do incidente do envenenamento, ele abandonou sua imagem como gênio e se isolou, minimizando suas interações com seus vassalos. Talvez seja porque seu pai não tinha interesse em um filho de uma concubina que não era um gênio. Então seu pai mostrou indiferença para ele. E graças à atitude dele, ele nunca mais se deparou com situações que colocassem sua vida em perigo. E esse ele viveu por 10 anos apagando a sua presença. E o pessoal na mansão fala que ele é um viciado em jogos. E que antigamente, esse moleque era considerado um gênio naquela época. E vários rumores sobre ele ser viciado em jogos rodeavam a mansão. E a maioria dos criados que trabalhavam para ele estavam sob influência da esposa oficial, Anna. E dessa maneira ele podia abrir sua boca livremente na sua casa. E agora chegando no seu quarto, ele pega um óculos de realidade virtual. E depois de colocá-lo ele pensa que as pessoas acham que ele está se concentrando nos jogos para fugir da realidade. Mas eles estão completamente errados. E assim que ele entra no jogo, ele concluiu a fase 1 da missão do destino. E está sincronizando o seu personagem com o corpo da vida real. E assim o Adrian diz que se ele quer monitorar alguém, ele também deve fazer isso no mundo virtual, onde basicamente as habilidades no Chronicle Online se refletem na realidade. E agora o Adrian pensa que 10 anos atrás, quando ele estava matriculado na Royal Academy, ele pesquisou pelo Manuel Lucas na sua tarefa. E esse ele descobriu algo inesperado quando ele viu o brasão da família de Lucas. Não importava como ele visse, se assemelhava muito a uma palavra em inglês. E a palavra era porquê, o que fez ele se perguntar como o inglês poderia existir nesse mundo. E assim ele imaginou que talvez o Manuel Lucas também fosse da Terra, mas ele disse a si mesmo que não poderia chegar a essa conclusão apenas com isso, e poderia ser apenas uma coincidência. No entanto, não demorou muito para ele confirmar que o Arquiduque Lucas era de fato da Terra, e ele viu que esse Arquiduque Lucas havia dito algumas palavras antes de morrer, expressando o desejo de caminhar pela praia da Califórnia com a Mary, mais uma vez. E embora não estivesse familiarizado com os nomes dos lugares, pois eram nomes que ele nunca tinha ouvido falar antes, mas essa foi a história de um grande homem, e não pode ser ignorada. E os nomes que foram escritos nos registros do mordomo, que esteve ao seu lado até o fim da sua vida, era como ele imaginava. Isso não era uma mera coincidência. E o grande Arquiduque de Rondell era um terráqueo assim como ele. E ele tinha evidências de que ele era um habitante da Terra, pois ele nomeava os seus protótipos com nomes da Terra, como o dispositivo de condensação de aura chamado de Washington, o primeiro dispositivo de realidade virtual, o Hollywood. E assim ele usou os conhecimentos da Terra, da sua vida passada, para procurar o destino que ele deixou
deixou pra trás. Ele passou anos e anos procurando por isso. E no fim, ele finalmente encontrou o destino de Manuel Lucas. E ele, muito empolgado, fala que finalmente conseguiu. E então, agora em diante, ele pode andar num caminho de flores. Mas para sua surpresa, para ele ganhar aquilo, foi bem difícil. E ele teve que lutar com vários monstros. E como aquela realidade virtual é vinculada com seu corpo físico, ele sente a dor verdadeira. E ele pensa que depois de ter colocado as mãos no seu destino, o verdadeiro sofrimento começou. E ele se pergunta se ele pode lutar sem medo, pois o destino de Arquiduque Lucas foi escondido em uma localização inesperada. E foi basicamente no mundo online. Em outras palavras, no seu próprio mundo virtual. E mesmo que o mundo virtual seja criado de uma forma tão elaborada quanto a realidade, um jogo ainda é um jogo. E geralmente ele não consegue sentir, porque é sempre filtrado. Mas ele sente a dor na vida real e tem dificuldades toda vez que ele luta. E essa história impossível, onde para adquirir o destino do Manuel Lucas, ele tem que sincronizar o jogo com a vida real. Quem acreditaria nele se ele dissesse isso? E nesse momento vê um Goblin para atacá-lo, mas ele consegue desviar, e depois acerta ele e finaliza. E assim ele alcança o nível 10. E agora ele pode mudar de classe. E finalmente ele completou o primeiro estágio da missão do destino. E agora ele está sendo movido para o espaço secreto pelo deus principal Ariel. E depois de várias notificações aparecerem para ele pensa que finalmente ele chegou no nível 10 e chegou no estágio 1. E basicamente as habilidades na Crônica Online estão se refletindo com a realidade. Então tudo que ele ganhar ali vai ser transferido para a vida real. E nesse momento, logo atrás dele, aparece uma porta. E é perguntando se ele gostaria de ir para o segundo andar da Torre Mágica de Manuel Lucas. E assim ele fala que é claro e abre a porta. E quando ele entra, é uma gigantesca biblioteca. E ele pensa que é muito diferente do primeiro andar, que não tinha nada. E tem várias estantes cheias de livros. E ele percebe que lá no canto tem um baú do tesouro. E quando ele abre, ele ganhou 5 bilhões de lote. E é informado que, por favor, ele insira a sua conta e receba o depósito. E se ele pensa que finalmente, um prêmio que parece um prêmio de verdade apareceu. Mesmo que seja uma pena que ele não consiga esse tanto de dinheiro, o verdadeiro valor do destino não é o dinheiro, mas sim isso, o círculo mágico que ele ganhou, onde agora ele mudou de classe e virou um mago. E esse círculo mágico se vinculou perfeitamente com o corpo real. E o sistema pede para ele não sair do jogo, porque o corpo sincronizado levará um dano alto se ele for forçado a sair. E ele fica pensando que até agora, ele pensou que o MP mostrado com HP era só mana, mas ele nunca sentiu a presença de mana na vida real. E agora que finalmente a criação do círculo mágico está criado, ele consegue sentir perfeitamente a presença da mana bem no peito dele. E não foi um processo fácil. E então esse é o verdadeiro poder do destino, a sincronização entre o jogo e a vida real. E já que o primeiro círculo foi criado, ele se pergunta se ele pode aprender uma técnica que combine com isso. Só que quando ele vai pegar um livro, aparece uma janela, perguntando se ele gostaria de olhar os materiais. E ele fala que é realmente muito conveniente, porque tem muitos livros para ele ficar olhando de um por um. E assim ele pensa que é como esperado do melhor mago do mundo, o Manuel Lucas. E depois de um tempo, ele começa a ficar com uma tremenda dor de cabeça, pensando que é conveniente aprender as habilidades e magias só tocando nos livros em jogos. Mas o processo de gravar os princípios na sua cabeça é muito desconfortável e doloroso. Mas de qualquer modo, esse é o último livro, o livro da ocultação de círculo mágico, onde esconde o círculo de mana que ele possui. E ele pensa que essa habilidade é a que ele mais precisa agora. E é como se o Manuel Lucas soubesse das suas circunstâncias. E assim ele adquire aquela habilidade. E ele fica mais uma vez com dor de cabeça. Depois que ele cai no chão, ele pensa que ele não tinha muita esperança diante do destino do Manuel Lucas. E ele só queria viver uma vida tranquila, sem problemas com a sua mãe. E ele com certeza vai fazer de tudo pra ter isso. E agora no outro dia, no hall de treinamento da mansão, o cavaleiro fala para o Adrian que ele está com mais estamina do que o normal. E assim o Adrian pergunta se ele acha mesmo. E aquele cavaleiro chamado Vice fala que, pra ser honesto, ele ficou surpreso quando ele disse que queria treinar esgrima. E o Adrian fala pra ele que o seu corpo parece mais pesado esses dias. E pensa que, pra ser honesto, ele achou que poderia ajudar no jogo, treinando seu corpo na vida real. Mas ele pensa que, deixando isso de lado, ele consegue sentir o círculo de mana e a sua estamina melhorando. E parece que melhoria nos status também tem um impacto na vida real. Então, em outras palavras, significa que as habilidades que ele pode usar no jogo, ele também pode usar na vida real, o que é extremamente roubado. E ele pensa que, felizmente, ele consegue resolver o problema de esconder o seu círculo dos cavaleiros sensíveis à mana, com essa habilidade de ocultação de círculo. E dessa forma o cavaleiro pergunta se algo bom aconteceu. Mas o Adrian fala que ele conseguiu um bom item no jogo. E o pessoal treinando em volta fala que isso é como esperado de viciado em jogos. E o Vice também é uma aberração. E o que ele está fazendo, ajudando um humano fraco como ele. Mas o Vice, muito puto, fala que eles são muito rudes. Mas o Adrian só pede pra ele não ligar pra isso. E ele pensa que é grato a ele, por ele estar bravo no seu lugar. Mas isso tudo é fingimento. E ele precisava evitar esse olhar patético da Ana e do Cedric. E ser ignorado como um bastardo inútil, agora é a melhor situação para ele. E mais uma vez ele volta para o seu quarto e entra no jogo novamente. E fala que agora que ele confirmou que os status na vida real se refletem com os status do jogo, o que ele mais precisa é criar um alarde, porque mais dinheiro e habilidades ele vai ganhar no futuro. E ele lembra que alguém disse pra ele que a coisa mais importante nesse jogo é o poder da sua carteira. E assim, basicamente, ele vai comprando vários itens, poções e status, como a bênção da deusa, a proteção da deusa, o XP aumentado e várias outras coisas. E daí aparece uma janela nova pra ele, falando que ele pode convocar um apoiador. E ele se pergunta como assim apoiador? E isso deve ser por conta da sua baixa estamina, e ter um suporte vai ajudá-lo a evoluir. E para conseguir um apoiador, ele precisa gastar pontos de XP que ele usa para subir de nível. Mas considerando que ele vai jogar em equipe, não é um desperdício de dinheiro. E ele fala que irá
irá escolher um guerreiro de maior classe para ser o seu tanque. E ele não se importa com quanto vai custar. E assim ele clica, e aparecem vários personagens apoiadores para ele. E ele pensa que isso é realmente parecido com os jogos estranhos na Coreia. E ele colocou 30 milhões de wons, mas não conseguiu ver nada que ele goste. Mas assim ele fica surpreso, vendo um daqueles apoiadores, chamada de Arcia, a Aço Celeste. E é um suporte especializado em defesa, que impõe um escudo protetor chamado de Escudo de Deus. E ele se pergunta se é a primeira vez que ele vê um suporte assim. Ele talvez seja um personagem que ainda não foi descoberto. E ele percebe que a sua classe é Anjo Único, e ela tem realmente boas habilidades. E assim é perguntando se ele gostaria de registrar a Arcia, a Aço Celeste, como o seu suporte. E ele fala que sim. E o sistema explica pra ele que assim que o personagem for registrado, mudanças não poderão ser feitas. E é perguntando se ele realmente gostaria de registrar ela. E assim ele registra a Arcia como o seu suporte. E ele vê um efeito gigantesco, mostrando aquela personagem. E bem diante dos seus olhos, a Arcia aparece, sendo uma tanker com um escudo gigante, chamada de Arcia, a Aço Celeste. E assim o Adria diz que a expressão facial dela parece com um golem em um corpo humano. E agora ele vai diretamente para o campo de batalha, juntamente com a Arcia. E testando as habilidades dela, ele percebe que ela é realmente muito boa em defender. E ele vai só usando a habilidade mágica Míssil Mágico. Isso nesse tempinho que ele tá lutando com ela, ele já chegou no nível 20. E a caçada está sendo muito mais fácil do que ele achou que seria. E ele pensa que mesmo que uma parte do seu XP seja enviado para ela, ele não sente como se estivesse fazendo diferença. Só que se aparece outra janela para ele, falando que ele esteve no jogo por 15 horas seguidas. E o sistema pede que, por favor, ele saia e descanse um pouco. E assim ele desloga. E voltando para o seu quarto, ele fala que hoje foi muito bom. E ele vai tirar uma soneca agora. E quando acordar, ele vai para a sala de treinamento. Mas para surpresa dele, ele percebe que tem alguém bem nas suas costas. E quando ele olha, ele percebe que aquela Arcia, a Aço Celeste, foi transferida para a vida real. E ele toma um susto perguntando o que diabos ela tá fazendo ali. E ela fala que ele é a suporte do seu mestre. Mas ele diz que não era isso que ele estava perguntando. E o que ele quer saber é como ela saiu do jogo. E ela diz que entende agora. E ele deve estar curioso para saber como é que ela mantém a sua presença na realidade. E ele fala que sim. E pensa que vendo como ela consegue fazer a distinção entre o jogo e o mundo real, parece que ela entende perfeitamente a sua situação. E ela fala que ela é um homúnculo, basicamente sendo um androide. E o seu criador é o Sr. Manuel Lucas. E como predeterminado pelo seu mestre, a sua aparência e características de combate são as de Arcia do Aço Celeste. E se o prota fala que então, em outras palavras, ela é um dos legados do Sr. Lucas. E ela diz que sim. E ele pensa que isso é uma droga. E se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria escolhido um suporte melhor, algo mais versátil do que ela. E se ele pergunta se então, os status dela são os mesmos do jogo? E para surpresa dele, ela diz que sim. Os status restritos serão recuperados quando ele aumentar o nível de missões do jogo. E no presente momento, ela acredita que os seus status estão no máximo se comparando a de um grão-mestre. O que deixa o Adrian chocado, pensando que um grão-mestre está no mesmo nível de um mago de 8º círculo. Então, basicamente, é o nível mais forte do continente. E mesmo no reino Hayward, o ranking mais alto de magia é o 7º. E só existem 8 magos de 8º nível no mundo inteiro. E ele pergunta como Manuel Lucas criou um monstro como esse. Mas de qualquer forma, é sempre bom ter um companheiro confiável, que segue somente as suas ordens. Mas ele pensa que agora o problema é como ele pode esconder essa garota. E se ele pergunta para ela onde é que ela estava antes de ir para lá, e se ele consegue levar ela para o jogo novamente. E ela disse que ficou num estado de espera em um armazém de manutenção em Everil, uma cidade sagrada. Então ela foi transmitida pelo servidor de gerenciamento do servidor do jogo. E transmissões são possíveis apenas na hora do envio inicial. E depois disso, se ela quiser voltar para o armazém de manutenção, ela vai ter que voltar sozinha. E assim o Adria pergunta para ela se ela tem alguma função de furtividade ou ocultação mágica. E ela fala que tá na classe de guerreiro, então ela não tem nenhuma função de furtividade, mas a ocultação de mana é possível. E assim o Adria pede para ela mostrar. E ela ativa sua habilidade de ocultação de mana. E ele percebe que então, o escudo de proteção cobrindo a armadura dela desapareceu junto com a sua mana. E felizmente, ela é como ele, e tem uma habilidade de ocultação de mana. Então ela não será descoberta pelos cavaleiros. E isso é o que ele deveria fazer. E ele fala que parece que não tem outra opção. E a sua reputação já é uma das piores de qualquer forma. Então ele não tá nem aí. E basicamente no outro dia, ele começa a caminhar com ela, em volta da mansão como se não fosse nada. E os criados falam que o mestre Arian está abertamente convidando a mulher para sua mansão. E eles ouviram sobre isso também. E as empregadas pegaram aquela garota, o mestre Arian, no quarto com uma mulher. E eles se perguntam quem é aquela garota. Só que quando ele chega pra falar com a mãe dele é muito feliz, pergunta quando ele vai se casar. E fala que ela é muito adorável. Só que ele, fugindo disso, voltou para o seu quarto. E voltou para fazer as missões. E finalmente chegou ao nível 30. E ele vê nas janelas de status. Ele pensa que ele fingir ser o jovem mestre e matar o que trouxe um estranho pra dentro da própria mansão é o melhor para ninguém suspeitar da Arcia. E se ele pergunta para ela o que acontece com seu corpo no mundo real, quando ela se conecta com o jogo. E ela diz que muda para o modo econômico. Então é como se ela estivesse descansando. Entretanto, essa função de monitoramento ficará em operação para a proteção do mestre. E se ele pergunta se isso quer dizer que se tiver um problema lá fora, ela vai avisá-lo ou responder na hora. E ela fala que é exatamente isso. Mas quando os dois se dão conta, já vai começar a fase inicial, onde eles terão que lutar contra um guerreiro orc chamado de Kant. E assim o Adrian diz que a missão do destino, estágio 2, derrotar o orc guerreiro Kant. E esse aquele orc gigantesco fala para aquele humano que ele pode se tornar especial se ele se livrar dele ali. E se aparece uma janela de status, falando que itens consumíveis em ataques como bombas e pergaminhos
caminhos é impossível. E o Adrian pensa que os itens que fazem a caça ser mais fácil são proibidos. E o que o Manuel Lucas quer é que seu discípulo se torne mais forte na base da raça. E isso ele chama Arcia e fala que agora eles vão derrotar esse orc. E quando o orc vai para atacá-lo, a Arcia coloca o seu escudo na frente, assim bloqueando o golpe daquele orc. E aquele monstro fica bem em dúvida. Mas quando ele olha para o Adrian ativa o seu míssil mágico e lança bem nos olhos dele. E ele fez um acerto crítico naquele grande guerreiro. E pensa que graças à sua recuperação da qualidade do seu corpo, com equipamentos de alta qualidade, o poder dos seus mísseis mágicos ultrapassa o do primeiro círculo. E se esse cara for um monstro do mesmo nível, vai ser muito fácil para matá-lo. Só que para sua surpresa, aquele orc já pega uma espada e já tenta finalizá-lo. Mas a Arcia consegue defender na mesma hora. E o Adrian fala que isso é uma loucura. Aquele orc, mesmo sem enxergar, ele tá partindo pra cima sem nem pensar duas vezes. E ele percebe que a barra de vida dele ainda nem chegou na metade. E aquele orc gigantesco começa a desferir vários golpes pra cima dos dois. E o Adrian pensa que vai morrer se ele o acertar pelo menos só uma vez. Ele está feliz que a Arcia esteja com ele. E mesmo sendo uma mentira se ele dissesse que não fica nervoso quando vê um inimigo vindo pra cima dele com toda essa força, ele mesmo já morreu uma vez. Então ele não está nem aí. E assim ele ativa a habilidade Escavar. E um buraco no solo aparece. E aquele orc cai no chão. E depois que ele é derrubado, o Adrian pensa que nesse nível, ele não pode deixar o seu medo atrapalhá-lo. E ele tem que passar desse estágio. E esse ele manda a Arcia não deixar ele se levantar novamente e continuar atacando ele. E assim ele começa a atacar ele por várias posições. E depois de muito tempo, finalmente aquele guerreiro orc, Kant, está com 50 de HP. E o Adrian fala que esse cara é realmente persistente. E teria sido melhor abaixar a espada e usar algumas técnicas do chão. E vendo aquele orc partindo pra cima dele, ele ativa mais uma vez o seu míssil mágico. E finalmente conseguiu derrotar o guerreiro orc, Kant, e completou a missão do segundo estágio. E as condições para abrir a próxima área da torre mágica foram encontradas. E o terceiro andar da torre de Manuel Lucas foi aberto. E agora, ainda naquela noite, no escritório do Visconde Lawrence, o próprio Visconde está olhando pela janela. E alguém entra no seu escritório, perguntando no que ele tá pensando, chamando ele de querido. E esse sendo o pai do Adrian, o Highford Lawrence. E esse é sua esposa, fala que nessa hora da noite, ele sozinho ali. Ela pergunta se ele está assim, pelas notícias que o Adrian trouxe uma plebeia para a mansão. E o pai dele chama ela de Anna, a Anna Lawrence, a sua primeira esposa. Ele entrega uma carta para ela, e ao ler, ela percebe que essa é uma carta de convocação das forças. E os locais com a possibilidade de guerra contra o Império Croshen aumentaram muito, e as tropas de cada território devem juntar suas forças locais. E então o Visconde Lawrence deverá se juntar ao Comando Ocidental com 5 vanguardas, 50 cavaleiros e 1000 soldados. O que surpreende muito aquela mulher. E ela pergunta se ele não tá pensando em enviar um Cedric para essa batalha. E ela pede que, por favor, ele envie o Adrian, porque ele só joga jogos o dia todo e não faz nada mais do que isso. E como membro da família Lawrence, ela pergunta se ele não tem que fazer a sua parte de vez em quando. E assim o pai dele pergunta se depois de deixá-lo sozinho por todo esse tempo, ela quer que ele seja necessário agora. E ela diz que foi ele quem quis isso, e até agora, ele tem aproveitado os seus direitos da nobreza ao máximo. E assim o pai dele pergunta se ele realmente acha isso. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso, mas ele só encara ela calado. E ele fala que o Cedric é o sucessor do território, e ele vai fazer questão de que ela e o seu padrasto não sejam incomodados com nada de agora em diante. E então, ela só deve seguir as suas decisões, o que surpreende muito aquela mulher. E ele fala que, como ela disse antes, ele vai enviar o Adrian para o campo de batalha dessa vez. Entretanto, quando ele voltar, ele vai fazer dele um ser completamente independente. E ele espera que o Adrian e a Sylvia não entrem em perigo no futuro. E isso inclui vigilância e investigações secretas. E ele pergunta se isso é o suficiente para ela. E ele manda ela parar agora e deixar o Adrian ser livre. E agora já de manhã, com o Adrian treinando com aquele cavaleiro, aquele cara diz que a sua força física melhorou drasticamente, graças a eles terem vindo treinar todos os dias. E ele fala que nem consegue acreditar numa melhora tão rápida assim. E se ele trabalhasse duro assim como na sua adolescência, ele teria se tornado um grande homem. Mas o Adrian pensa que ele melhorou tanto assim, graças a ele ter chegado no nível 30 e alcançado o segundo estágio da missão do destino. E a recompensa por essa missão foi muito boa. E acima de tudo, ele recebeu muito dinheiro e formou o seu segundo círculo mágico. E é como um inventário em um jogo. Ele tem o seu próprio baú de tesouro para esconder itens quando for necessário. E se ele tirar vantagem disso, além de simplesmente estocar, ele também pode usar para outras coisas. E de fato, os status do jogo refletem na vida real. E dependendo do seu esforço, ele pode acabar se tornando um mago, enquanto também possui habilidades físicas de um cavaleiro. E se ele conseguir absorver completamente os status recebidos do destino, ele pode se tornar um monstro muito mais assustador do que o arquimago Lucas. Só que, para surpresa dos três, o mordomo chega chamando pelo Adrian e fala que Vossa Senhoria o convocou para o castelo, o que surpreende muito o nosso garoto, se perguntando por que eles chamaram ele agora. E agora alguns dias se passaram, e já no castelo Lawrence, no escritório do patriarca, o nosso garoto se perguntava por que eles tinham chamado ele ali, mas o seu meu irmão começava a gritar com seu pai, perguntando por que ele ia mandar aquele cara para representar sua família no campo de batalha. E o seu pai explica para ele que ele é o único herdeiro dessa família, e ele não pode deixar ele ir para o campo de batalha, onde é muito perigoso. E a mãe do Adrian pergunta para o pai dele se ele tá dizendo que o Adrian não é tão precioso quanto o outro. E assim o patriarca diz que existe uma diferença de valor entre ele e o herdeiro da família. E o Adrian percebe que ele realmente chamou ele ali só para dizer isso. E isso tá realmente deixando ele muito irritado. Mas isso não é tão ruim assim para ele. E ele pensa que qualquer um pode entrar no jogo se tiver um capacete. E como ele é um substituto do herdeiro, ninguém vai mexer com ele. E a coisa mais importante é sair dali rapidamente, para poder se livrar da vigilância
mudança da Ana. E esse ele fala que entendeu, e ele vai participar como representante dessa família. E o seu pai o agradece. Mas o Cedric disse que não vai dizer mais nada, já que é decisão do seu pai. Mas ele não vai ficar quieto se ele difamar a sua família. Enquanto o Adrian pensa que é engraçado, ele dizendo isso para o irmão mais novo que vai para a batalha, enquanto ele fica em casa descansando. E ele é bem mais velho do que ele, mas como ele pode ser tão imaturo assim? E ele acha que pegaram muito leve com ele na infância. E esse ele fala que vai dar o seu melhor. Só que antes do Adrian ir embora, o patriarca pergunta se eles podem conversar um pouco. E agora só com os dois. O nosso prota pensa que ele pediu pro guarda sair. E ele se pergunta se ele tem algo a dizer, em particular só pra ele. E esse ele pergunta o que ele queria falar. E o seu pai fala que se esse incidente correr bem, ele vai realocar ele e a Sylvia para a terra do rei. E ele deve considerar isso como uma recompensa por ir no lugar do Cedric. Ele poderá fazer o que quiser sem interferência de ninguém. E assim o Adrian pensa que a Ana o odeia, até mesmo quando ele está longe dos seus olhos. E ele pergunta se ele realmente permitiu isso. Mas ele pensa que ainda não pode confiar nele. Mas assim ele fala que entende e vai pensar sobre isso. E o seu pai fala que então ele não confia nele. E o Adrian diz que é mais como se ele tivesse que voltar vivo da batalha para realmente pensar nisso. E seu pai fala que é verdade. E manda ele pegar aquilo. E quando ele pega, ele fala que esse é um artefato com um escudo de classe 5 e um grande escudo de classe 7, que vai ser muito útil no campo de batalha, já que não é permitido o teletransporte. E o Adrian pensa que artefatos como esses são realmente valiosos. E assim ele o agradece. E seu pai fala que ele vai ter que estar consciente para sobreviver. Só que quando ele olha para trás, aqueles dois estão só encarando eles, com a aura muito ameaçadora. E ele pensa que é claro que eles estariam observando. E assim o patriarca pede para ele não se preocupar com a Sylvia e relaxar quando estiver lá. E o Adrian pensa que quando alguém que tentou envenená-lo aos 7 anos, a reação do seu pai foi muito decepcionante. E ele o decepcionou várias e várias vezes. Mas ele está cercado de inimigos. E o único que ele pode confiar agora é o seu próprio pai. E assim ele fala que vai confiar nele desta vez. Mas só desta vez. E agora já no seu escritório, o patriarca está com muito dor de cabeça. E percebendo isso, ele ativa o seu anel que mitiga a dor. E pensa naquele garoto. Ele sabia que ele estava fingindo ser burro desde o incidente do veneno. E agora na mansão do Adrian, ele pede para sua mãe não se preocupar tanto, porque ela sabe que ele pode se cuidar ele mesmo. Só que ela diz que mais, se eles o machucarem depois de levarem para a batalha, ela não sabe o que irá fazer. Mas o Adrian diz que isso é bom para ele. É bom que eles tenham mais crimes em seus nomes, já que assim fica mais fácil para eliminar todos eles. O que surpreende muito a sua mãe. E ela pergunta o que ele quer dizer. E como ele pode falar algo assim? E se alguém ouvir, eles vão puni-los. Mas ele fala que a Arsa está de guarda lá na porta. E assim ele diz que ele não está só apanhando que nem antes, já que está quase acabando. E ele pede que, por favor, ela espere só mais um pouco, porque quando ele voltar, tudo definitivamente irá mudar. E agora 2 dias depois, no dia do envio do exército de Laris, o mordomo Haman pergunta quem é aquela senhorita. E o Adrian pergunta se ele não conhece a Arcia. E o mordomo diz que ele ouviu sobre o relacionamento dos dois. Mas ele está indo para o campo de batalha. E ele não tem tanta certeza sobre trazer uma amante assim. E dentro da sala de conferência, no trem da levitação, o Adrian diz que não vai discutir sobre a Arcia. E pensa que não pode deixá-la para trás, porque ela vai salvar ele se as coisas derem errado. E principalmente agora, que ela subiu bastante de nível recentemente. E seus atributos estão próximos de um cavaleiro oficial. E ele ainda precisa aprimorar as suas táticas de sobrevivência. E ele gastou 200 milhões em 2 dias de jogos. E concluiu com dinheiro o 3º nível do encontro com a sorte. E agora ele está prestes a alcançar o 4º estágio. E as recompensas do 3º nível custaram 100 bilhões cada. E ele conseguiu uma cura onipotente e 3 frascos de elixir. E os elixires estão agora guardados na sua dimensão de bolso. E ele pensa que essa é a recompensa perfeita para a situação. E ele não pode mais perder tempo ali. E agora ele se levanta e fala que vai descansar no seu quarto. Então ele pede para que eles mandem uma mensagem quando houver alguma coisa. E o pessoal se pergunta o que ele vai fazer. E ele na lata diz que vai jogar um pouco, perguntando se tem algum problema, o que surpreende todo mundo. E um deles fala que então os rumores eram verdadeiros, o que deixa o Arya bem surpreso, pensando que aquele cara é um vanguarda. E ele pensa que um vanguarda é uma força especial, equipado com armadura de força e espada de força. E eles são o centro da guerra, e tem prioridade ao avaliar a força militar de uma nação. E aquele cara pergunta se ele tem certeza disso. E ele será visto como comandante incompetente se ele fizer o que tá fazendo. E a reputação dele já não é muito boa. E ele até trouxe uma garota para a guerra. E agora está dizendo que só vai jogar. E ele entende a parte da garota já que ela é bem bonita. Mas alguém interrompe ele e chama ele de Sr. Dalton. E manda ele ter cuidado com as palavras. O que deixa aquele Dalton com muito medo. E esse homem fala pro Sr. Adrian que o seu subordinado ultrapassou os limites e ele pede desculpas. E esse é outro vanguarda, o vice-líder dos cavaleiros, o Billion. E ele fala que uma longa viagem como essa requer algo para passar o tempo. E esse Adrian pensa que a expressão dele não parece a mesma de alguém que deseja se desculpar. E aquele cara fala que não tem motivo para ele se portar com a opinião de um mero subordinado. Só que o Proto dá as costas para ele e só pede para ele mandar a mensagem quando eles chegarem lá. E agora de volta ao seu quarto, ele finalmente entra no mundo do jogo e já está enfrentando um lagarto gigante. E ele usa uma poção para atacar as lágrimas da salamandra. E ele fala que é realmente muito caro, mas 13 mil de dano real, sem nem mesmo conjuração. Ele aceita isso sem nem pensar 2 vezes. E assim ele recebe a notificação falando que ele alcançou o nível 80. E o deus principal, Ariel, vai levá-lo para a sala secreta. E chegando lá, ele pensa que então essa é a missão do 4º nível, o Demi Lich. O Demi Lich Emerse, de 32 mil de HP. E esse Elite monstruoso fala que eles são bem-vindos às suas presas. E assim o Adrian pensa que ele tem que completar o 4º nível antes deles chegarem à sede do Oeste. E dessa forma, abre o 5º andar da torre de Manuel Lucas. E assim o Adrian lê o nome dele e percebe
percebe que ele é o Demi-Lich. E monstros Lich são difíceis de matar, mas esse daí parece bem burro e lento. E isso aqui ele mostra ativa a maldição da pedra, e depois lanças de gelo. E aquele poder passa pela Arcia e já vai para atingir o Adrian. E ele percebe que ele usou magia antes deles entrarem nas suas posições. E a Arcia não vai conseguir ajudá-lo nessa situação, então ele precisa desviar. Só que quando ele tenta fazer isso, ele já é acertado e começa a gritar. E aquele Lich começa a rir, falando que ele consegue ouvir os ossos dele sendo esmagados e a sua carne sendo rasgada ao meio. Enquanto o Adrian pensa que isso é uma merda, ele devia ter desviado disso, e ele não consegue pensar direito por causa dessa dor. E essa risada dele é muito irritante também. E enquanto aquele cara ri, o nosso garoto pensa como ele estivesse escutando a risada de um certo alguém, que no caso seria o irmão mais velho dele. Só que vendo ele se levantando, o Lich manda ele continuar no chão e ativa a bola de fogo, mas os dois conseguem desviar e já partem pra cima dele. E pra surpresa do Lich, o nosso garoto usa a habilidade de curar, e ele manda a Arcia não deixar ele ter tempo para lançar outra magia, pensando que a melhor forma de lutar contra um Lich sem um sacerdote é usando equipamentos com atributos sagrados. E esse aquele Lich começa a gritar, e o Adrian fala que usando atributos sagrados é a melhor estratégia para espancar esse cara. E esse aquele Lich pergunta por que ele tá causando tanto dano com a única varinha, e assim ele ativa a parede de fogo, aparecendo uma parede de fogo gigantesca bem na sua frente. Mas para a surpresa dele, o nosso garoto passa por ela, e com a sua varinha de poder sagrado, ele já manda que ele morra, dizendo que ele é um monstro desgraçado, que se parece muito com o Cedric, e já acerta a varinha bem na sua cara. E depois que ele finalmente derrota o Lich, ele chegou no nível 4 da missão, do Encontro da Sorte. E ele começa a gritar com muita dor, e a Arcia vai ver como é que ele está. E o Adrian lembra que dizem que ele não sente dor quando a adrenalina está muito alta durante a luta, mas assim que ela acaba, você sente uma dor infernal. E assim a Arcia pega uma poção do seu inventário e dá para curar ele. E ele pensa que um servo abriu no inventário de seu mestre por conta própria. Isso só mostra que ela é ainda mais especial. E assim ele agradece e fala que se sente melhor agora. E dessa forma o sistema diz que os requerimentos para desbloquear o próximo andar da torre foram concluídos, e o quinto andar foi desbloqueado. E agora ele subiu para o quinto andar da torre do Manuel Lucas. E chegando lá tem mais um baú do tesouro, e ele quer ver que tipo de recompensa ele acabou de ganhar. E assim que ele abre, ele ganhou 500 bilhões de lotes, e eles já foram enviados para a conta dele. E ele também ganhou um óculos redondo. E ele se pergunta o que é aquele óculos, e não deve ser normal, já que é um presente do Arquimago Lucas. E assim ele abre a descrição detalhada, e percebe que esse óculos tem análise, observação, clarividência e visão noturna, e é capaz de analisar o uso de um ser vivo ou objeto, propósitos e status, capaz de chegar através dos obstáculos, e capaz de ver as coisas a uma distância de 100 metros de distância dele. E ele fica bem surpreso, vendo que esse item é muito bom, e é um item útil, que ninguém vai desconfiar que esteja com ele. E finalmente, com a missão concluída, é gerado o quarto círculo, e agora eles finalmente chegaram na sede oeste. E as pessoas em volta percebem que o segundo filho da família Lawrence finalmente chegou, e eles pensaram que aquele grande seria escolhido pela família Lawrence. E na verdade, ele acha que o nome dele era Cedric, ou algo assim, e ele viu que ele chamou a atenção de todo mundo desde cedo por causa do talento dele. E então talvez seja o mais novo, e não o Cedric. E ele escutou que ele virou um idiota depois de digerir veneno. E se o nosso garoto diz que é verdade, ele é o garotinho que tomou veneno. E os dois caras dizem que eles não conseguem ver ele como um idiota, e os rumores devem ser mentira. E esses dois dizem que é um prazer conhecê-lo. E o da esquerda é o Visconde Evans, o chefe da equipe local dessa sede. E o outro é o Visconde Miller, o ajudante do chefe da equipe local. E esse Adrian se curva e fala que é uma honra conhecer os dois. E agora o líder deles pergunta se as suas tropas são 5 vanguardas e 50 cavaleiros. E o Adrian fala que sim, e também tem 1000 soldados. Mas aquele cara diz que ele não precisa informar os soldados, pois essa guerra vai terminar só com os vanguardas. E o Prota pensa que eles estão tratando a elite armada como artefatos, e os vanguardas são monstros que só grandes feiticeiros de 7º círculo ou acima podem controlar. E infelizmente o que ele diz é verdade. E ele pensa que foi o arquiduque Lucas que criou o sistema de vanguarda. E esse ajudante diz que o exército de Lawrence foi organizado como a 2ª brigada independente sob o comando da 3ª divisão. E ele não deve se esquecer de se encontrar com o comandante da divisão, o Conde Otis, para receber um relatório. E esse o Prota pensa que ele já sabe que o Conde Otis é o grande Lorde do Leste. E assim ele fala que entende. E depois que ele sai, ele fala que o seu exército foi organizado como a 2ª brigada independente. E assim ele chama todos para continuar. E agora se passou uma semana. E ele pensa que o comandante Otis é com certeza o melhor. O melhor tipo de superior é um superior ausente. Porque quando ele foi encontrá-lo, o seu ajudante disse que o comandante estava viajando de um lado para o outro usando um teletransporte. Então ele não poderia encontrá-lo. E o Prota pensa que as ações dele são muito absurdas. Mas isso é muito bom para ele, porque dessa forma ele vai conseguir jogar sem se preocupar com nada. Mas nesse momento, a Arcia chama ele e fala que alguém entrou no seu quarto, o que surpreende muito o nosso garoto. E assim ele fecha o jogo, e quando ele observa, é aquele senhor Dalton. E ele pergunta que tipo de força é essa dessa garota. Ele não entende por que ele veio ali. Mas assim ele usa o seu óculos e percebe que o status dele é excitado. E assim ele se aproxima e fala que é melhor ele explicar o motivo de estar ali. E aquele Dalton diz que ele ficou preocupado com a sua saúde, já que ele esteve jogando por muito tempo. Mas essa garota bloqueou ele. Só que para sua surpresa, ele recebe um chute do Adrian. E ele pergunta por que ele fez isso. E o Adrian diz que ele mandou eles enviar uma mensagem caso algo acontecesse. E ele tem a Arcia com ele, sempre ao seu lado protegendo. E é melhor ele dar pra ele uma explicação melhor do porquê ele entrou na sala do comandante da brigada sem a sua permissão. E por que ele está ali. E se isso é para matá-lo, o que surpreende muito o Dalton, falando que isso já é demais. E ele pergunta se ele sabe quem ele é. E ele é um vanguarda. E como ele poderia fazer algo
algo assim, mas o Adrien chuta ele novamente. E agora ele pede para Arcia explicar o que aconteceu. E se a garota diz que ele tentou separar ele dela. E ele pergunta se ela tá dizendo que ele tentou levar ela para algum lugar. E ela diz que sim, mas aquele Dawson fala que ela está incriminando ele. E ele pergunta para o jovem mestre se ele está duvidando de um vanguarda, só porque essa mulherzinha que veio de sei lá onde disse que ele fez algo de errado. E assim o prota pensa que esse cara é um merda. E aqueles cavaleiros devem ter seguido ele para ver o que acontecia. E assim ele diz que isso é uma violação da disciplina militar. E na verdade, isso configura um motim. Então ele vai receber uma punição adequada. E assim ele aponta essa adaga pra ele e manda ele vir, dar um passo à frente. E o Dalton, muito puto, pergunta se ele tá falando sério. E aqueles caras lá atrás pedem pra ele se acalmar. E o prota pensa que ele não tá fazendo isso pra mostrar que ele é uma boa pessoa. E ele fez isso porque ele quer continuar vivendo. E ali é um local onde a Ana não vai conseguir o vigiar. O que significa que ele não tem motivos para recuar. E se ele diz que se acalmar é o cacete. E encarando ele, ele manda ele vir pra cima. E agora na tenda do vice-líder Billiam, alguém chega falando que o comandante da brigada deu uma ordem de execução para o Sr. Dalton. E eles precisam ir lá nesse minuto. E o Dalton pensa que não esperava isso dele. Eles pegaram um comandante bem arbitrário. E ele não pode inventar simplesmente uma execução de alguém da vanguarda em um momento como esse. Só que para sua surpresa, uma faca aparece bem nos seus olhos. Mas ele consegue pegá-la. E percebe que nela tem sangue. E esse Adrien pergunta por que ele não viu mais rápido. E mais um segundo ele teria matado ele. E esse ele percebe aquele Dawson caído no chão com muita dor. E esse ele pergunta qual é o contexto dessa situação. E o Adrien diz que até onde ele saiba, é contra a moral dos cavaleiros assediar uma mulher. E ele pergunta o que o vice-líder acha. E o vice-líder muito puto pergunta o que eles fizeram. E esse ele se curva e fala que por causa da sua falta de tato, isso veio a acontecer. E ele pede o seu perdão. E ele pisando no Dawson, fala que ele está suspendendo o Sr. Dawson do seu posto. E ele pede para que eles confisquem a sua armadura e o prendam. E além disso, aqueles três também passarão um tempo na prisão, por insubordinação e cumplicidade. E assim o Adrien fala que quem está no comando ali é ele. E ele não está ali para ficar brincando de cuidar de crianças. E esse vice-líder só abaixa a cabeça. E assim o Adrien diz que ele não é o condado. E o quarto faz sangue, então ele manda alguém limpar. E enquanto isso, ele vai ficar no quarto ao lado. E aquele vice-líder fala que então ele deixou a máscara dele finalmente cair. E esse ele dá um sorrisinho, pensando que alguém interessante finalmente apareceu por ali. E mais uma vez nosso garoto se trancou no quarto e voltou a jogar, juntamente com a Arcia, lutando contra outros monstros. E no meio da luta ele pensa que ele continua tentando acertar seus pontos mais fracos, mas ainda assim consegue manter a distância. E esse é o cavaleiro caído Zenith. E ele é basicamente o boss do 5º nível. E já partindo pra cima deles, ele manda eles morrerem. Mas quando ele tava prestes a acertar o seu pescoço, o Adrien desvia. E pra surpresa daquele cara, a Arcia acerta o escudo bem na sua cara. E nesse momento o nosso garoto ativa sua magia. E aquele cara estranhamente sorri. E então ele fala que ele é apenas uma pedra de apoio para o seu crescimento. E assim basicamente, eles derrotaram mais um inimigo. E o 6º andar da torre do Manuel Lucas foi desbloqueada. E chegando lá, ele recebeu 2 trilhões de lotes. O nosso prota tá ficando cada vez mais rico. E assim foi criada uma conta no Banco da União de Elysia. E o prota pensa que mesmo sendo um exagero, é muito gratificante ver isso. Só que ele fica surpreso com 2 novas notificações. E percebe que ele ganhou alguns equipamentos, como o cetro de Istro, e o manto de Istro, e também a armadura de Istro, e o escudo de Istro, e a espada curta de Istro, e a espada de Istro, e várias outras coisas de Istro. E assim o Adrien diz que o manto e o cetro são equipamentos únicos, que ele pode usar. E o resto ele só vai dar para Arcia. E os equipamentos são sempre incríveis. E é de se esperar, já que quem fez foi o Arquiduque Lucas. Só que nesse momento, Arcia fala que tem um intruso. E assim ele volta para a realidade. E alguém vai ao seu quarto e fala pro comandante, que pede perdão pela intromissão. E assim o Adrien pergunta o que foi. E aquele cara fala que sentiu uma aura poderosa de repente. Mas nosso protagonista diz que ele apenas estava verificando alguns artefatos. E ele pede pra ele não se preocupar com aquilo. E assim ele pede perdão e vai embora. E o Adrien fala sobre o Arquimago Lucas. E é como ele suspeitou. Essa espada é o tipo de coisa que um vanguarda de elite usaria. A espada de Istro, feita de mítrio e osso de dragão. E ele fala que qualquer um vai se equiparar a um soldado da vanguarda usando essa espada, mesmo que só por 15 segundos. E normalmente, os equipamentos dados aos membros da vanguarda só se ampliam, já que diferente da mana, a aura não pode ser criada e é difícil de armazenar. E assim ele se pergunta se esses equipamentos de mago também têm esse efeito. E assim ele tira o cetro e o manto de Istro e percebe que a habilidade especial delas é armazenar aura. E ele, bem surpreso, fala que agora ele sabe, porque todo mundo quer o destino do Manuel Lucas. E agora se passaram 2 semanas, e desde que ele foi indicado como representante da sua família para liderar o exército no fronte contra o Império Croisen, a atmosfera de guerra é iminente, e a qualquer momento várias pessoas vão dar suas vidas pelo país. E ele caminhando em volta, fala que desde o incidente com o Dalton, todo mundo anda evitando eles, e os tratando com bastante respeito. Mas é peculiar o jeito que o Billiam o trata, e ele sempre o encara de uma maneira amigável. E ele percebe que os status dele é de curioso e cauteloso, mas ele realmente não quer se portar com isso agora, porque como todos têm medo dele, então ele pode só jogar em paz. Só que assim ele olha para o lado e percebe a Arcia, e vê que os status dela mostra que ela está feliz. E ele fica bem em dúvida, se perguntando se é porque eles vieram passear, e se ela é algum tipo de cachorrinho. E por fora, é difícil pensar que homúnculos têm emoções, mas ele não sabe quase nada, e ela quase não tem personalidade, e ele não sabe do que ela gosta ou não gosta, mas quase é a palavra-chave. Mesmo que ela não expresse, ele consegue identificar. E ele encarando ela, percebe que os seus status estão agora de muito feliz. E depois eles voltam para
para a mansão. E ele fala que vai dar algumas voltas depois. E ela diz que entende. Mas para surpresa do nosso garoto, um soldado fica encarando ele e ele pergunta qual é o problema. E aquele cara pergunta se eles podem beber alguma coisa juntos, se ele não se importar. O que surpreende muito o nosso garoto, pensando que seus status são de envergonhado e desconfortável. E ele acha que entendeu o que tá acontecendo ali. E assim o Adrien pergunta se foram aqueles caras que mandaram ele fazer isso. E ele pensa que deve ter uma razão, mas ele não tá nem um pouco interessado. E diz que se ele não tiver mais nada a falar, ele está indo agora. Só que percebendo algo, o nosso garoto para e pergunta por que ele decidiu virar um cavaleiro. O que surpreende muito aquele cara. E ele fala que sente muito ao senhor. E ele garante que isso não vai acontecer de novo. E ele pede que, por favor, ele não o mande para a prisão. E assim o nosso garoto ativa os seus óculos e consegue ver os status dele. E percebe que ele tem talento com mana. E percebe que seu talento com mana é extremamente alto. E o aprendizado dele também é alto. E a inteligência também é alta. E o seu traço é ótimo em aritmética. E ele pensa que é a primeira vez que alguém além dos homúnculos tem mais de 2 talentos altos. E ele é um raro talento para um mago. Mas ele não entende porque esse cara está sendo zoado por outros cavaleiros. Mas isso não importa e não é problema dele. E isso ele pede que ele o desculpe. E fala que seria muito melhor se ele fosse um mago ao invés disso. O que surpreende muito aquele cara. E assim o Adrien no seu quarto fala que é um desperdício. E pensa que ele não quer se envolver porque também não quer arranjar encrenca. Mas o Lopes, ele é praticamente único. E mesmo sem poder ser o melhor no combate físico, se ele juntasse magia com equipamento da vanguarda, ele seria um ótimo espadachim mágico. E é claro que talento não garante sucesso pra ninguém, mas ele é um cavaleiro desde pequeno, então as chances dele são boas. E se ele pudesse treinar ele e colocá-lo sob o seu comando, seria excelente. Mas o problema é o Conde Otis, e o Alan é um cavaleiro de um condado diferente. Então ele primeiro precisa convencer o Otis. E assim o Adrien pensa que talvez, se ele subornar ele um pouco, talvez ele consiga. Mas pensa que ele não sabe também o quão eficientes são seus talentos ainda. E pode ser que ele só seja acima da média. Mas ele precisa começar a construir a sua própria influência. E agora, ele está mais livre do que nunca. Então ele fala que já decidiu. E eles vão ficar bem ocupados por um tempo a partir de agora, indo atrás de mais e mais talentos. E agora, com aquele cara caminhando, ele pensa nas palavras do Adrien. E o comandante da 2ª Brigada, o Adrian Lawrence. No começo ele pensou que ele era um daqueles riquinhos mimados. Mas ele ter pensado que ele deveria se tornar um mago, ele também tinha pensado nisso. E se ele vai em direção ao comandante Otis, e ele está ali devido ao seu chamado. E ele pensa que rumores nem sempre estão certos, mas ele é completamente diferente dos rumores, e isso é meio assustador. E assim ele abriu na porta, ele pergunta se o senhor queria conversar com ele. Mas para sua surpresa, quem está sentado ao lado do Conde Otis é o Adrian Lawrence. E assim ele não entende porque o seu senhor chamou ele ali. E assim o Otis fala que ele provavelmente já sabe disso, mas ele é o representante do visconde da família Lawrence, o Adrian Lawrence. E o senhor Lopes, a partir de agora, deve servir o senhor Lawrence como seu lorde, o que deixa o Lopes completamente perdido. E o nosso garoto fica pensando que na sua vida passada, quando a China perdeu para a Coreia em um campeonato de futebol, um chinês fez uma pergunta. A China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas, e como eles não conseguem encontrar 11 bons jogadores de futebol? E um cara respondeu que isso é porque o Messi chinês, ou o Ronaldo chinês, estão em algum lugar por aí cuidando de plantas em uma fazenda. E o Adrien pensa que é por isso mesmo. Então não importa quanto potencial alguém possa ter, nada desse potencial vai importar se não existir um sistema que possa ajudá-lo a fazer todo esse seu potencial aparecer de fato. E ele pergunta para Arcia quem poderia imaginar que nesse lugar haveria tantas pessoas seguindo o caminho errado. E depois de alguns dias, ele recrutou o cavaleiro de 3ª categoria do Conde Otis, o Alan Lopes, um plebeu que serve como trabalhador braçal, o Ederson, um dos únicos soldados capazes de tocar um instrumento e que se tornou um trompetista, o Eric Jones, um garoto ousado que foi pego tentando vender pornografia no exército, o Nicholas Brown, e também uma criada do exército vizinho, a Linda Noah. E ele pensa que cada um desses são excepcionais, mas nunca tiveram uma chance em suas vidas de serem excepcionais, com seus respectivos talentos. E assim aquela Linda Noah se aproxima do nosso garoto e pergunta por que ela está ali. E o senhor diz que ela pode ser uma maga, mas o teste deu negativo. Só que o Adrien diz que o teste estava errado, e é simples assim. E ela muito nervosa fala que entende. E ele vê nos status dela, percebe que a mana dela é muito alta, e o aprendizado alto, a inteligência também é alta. E ele pensa que é melhor ter valido a pena ele ter que gastar $500 mil pra ela estar ali. E ele pensa que nenhum deles ainda entende realmente por que eles estão ali. Mas esse aquele plebeu fala para eles não questionarem e apenas acreditarem no Sr. Lawrence. E o Pro TV nos status dele percebe que a sua habilidade física é muito alta e a sua aura também é alta. E esse cara veio com o Nicholas, que também tem um ótimo talento para a aura, mas ainda ele é de menor. E assim ele pede para que eles se apressem e mudarem de roupa rápido. E o front fica uns 100 km dali. E ele pede para que eles não se preocupem. E basicamente o Adrian Lawrence levou todos aqueles caras para uma das lojas mais caras daquela cidade. E ele pensa que todos ali estão meio sem jeito e não sabendo o que estão fazendo. E deve ser porque nunca tiveram um lugar como esse. Só que se alguém chega e fala que vai escolher esse, e o Adrian fala que foi uma boa escolha. E o Eric Jones fala que ele agradece pelas suas palavras, chamando ele de comandante. E nas suas estatísticas, diz que ele tem negociação política muito alta, capacidade de administração alta, e o traço dele é boa lábia. E o Adrian pensa que aqueles três são bons combatentes no front, e ele é um combatente na política, e o talento dele é realmente incrível. E assim o Adrian diz pra eles não se preocuparem com o preço. E eles devem pegar o que eles quiserem, e sempre buscarem o melhor. E ele pensa que talento não significa nada se você não treina
treina ele. E então eles irão começar a treinar do lado de fora da base. E também vão ser educados. E eles vão se vestir da forma mais correta para se encaixar no ambiente também. E agora, depois que todos ganharam novas roupas, eles perguntam para o Adrian se eles irão morar naquela mansão gigantesca. E o Adrian diz que sim, eles vão passar a maior parte do tempo ali. E os empregados já foram designados. E ele pede para que eles não se preocupem com os afazeres do dia a dia e só focarem nos estudos. E ele fará o pagamento desse mês. E além disso, eles irão receber 20 milhões mensais e um bônus anual de 240 milhões. Mas eles não devem se esquecer do regulamento do contrato. E basicamente todos eles ficam muito felizes com o dinheiro e falam que darão seus melhores. E assim o Adrian diz que se eles provarem que a sua intuição estava correta, vai ter muito mais dinheiro de onde esse veio. No entanto, isso não nasce da noite pro dia. Então, eles devem fazer o seu melhor. E ele fala que para finalizar, ele espera que eles não desapontem, porque ele odeia ter que dar sermão. E eles falam que sim para o seu comandante, Adrian. E assim o Prota pensa que ali estão os melhores talentos que ele encontrou. E de agora em diante, eles irão ser a sua elite, selecionada a dedo. E não vai ser um investimento de curto prazo, mas um dia eles irão prosperar. E isso é um grande investimento para um futuro brilhante. E agora ele caminhando pela cidade, ele pensa que quando ele voltar, ele tem que tomar cuidado quando confrontar o Cedric, mesmo com a Ana ao seu lado. E ele tem que pensar na sua mãe também. Só que para surpresa de ambos, o nosso garoto sente algo bem nas suas costas. E rapidamente a Arcia pega aquele cara pelo pescoço. E nosso garoto dá bom dia pra ele. E ele pensa que recentemente, ele está ficando cada vez mais preocupado com a segurança deles. E ele já viu vários espiões à espreita todos os dias. E basicamente ele vai em direção àquele cara. E antes dele falar alguma coisa, o Adrian só manda ele poupar as suas palavras, porque ele não tem interesse em ouvi-las. E ele pergunta se o seu irmão não sabe mesmo quando desistir. Mas para um rato como ele, só existe um jeito de se tornar útil. E ele fala que burrice para um espião é um defeito muito ruim. E se ele pergunta o quanto ele valoriza a sua vida, com a Arcia jogando ele no chão. E ele manda ele fazer o que ele diz. E assim tudo vai ficar bem no final. E aquele espião fica tremendo de medo, sentindo a aura da Arcia. E percebe que ela é um especialista em aura, e não é uma mulher comum. E assim ele fala que não sabe de nada. Mas depois do Adrian ameaçar ele explicou tudo. E assim o Adrian pergunta se ele seguiu eles ali desde o teleporte, com a ajuda do agente que estava lá dentro. E esse loiro, muito nervoso, se pergunta como é que ele sabe disso. Mas para sua surpresa, o nosso garoto diz que ele já sabe tudo sobre ele de antemão. Além do outro espião, ele sempre esteve um passo à frente. E talvez ele possa ajudá-lo a estar um passo ainda mais à frente. E ele tem certeza que ele só estava seguindo ordens do Cedric. E ele sabe que ele realmente não se opõe a ele. E ele sentiu como se ele estivesse relutante em espioná-lo. E aquele cara começa a olhar pra Arcia e fica bem nervoso. E se ele pergunta se ele realmente está planejando ir contra o mestre Cedric. E o Prota dá um sorrisinho. E aquele cara fala que ele não pode. Mas nesse momento, o Adrian aponta aquela adaga pra ele e manda ele poupar as suas palavras. Porque ele disse que se ele tem medo da morte, ele tem que obedecê-lo, se ele deseja viver. E aquele cara fala sim, jovem mestre. E esse Prota disse que é isso que ele gosta de ouvir. Mas então, ele pergunta o que ele acha de trabalhar para ele. E ele pede para que ele não se preocupe. Ele nunca colocaria ele em perigo. E sempre se orgulhou de ser alguém muito piedoso. E ele só quer que ele faça relatórios falsos, já que o seu amiguinho vai ser preso no lugar dele. E esse ele pergunta se ele aceita isso. E aquele espião fala que sim. E agora no escritório do Cedric, eles perguntam como é que o Meltis foi preso. E aquele espião dando seu relatório, fala que ele foi pego enquanto estava tentando entrar no quarto do comandante. E isso deixou ele cada vez mais cauteloso. E aquele Cedric fala que isso é uma droga. E pensa que isso aconteceu porque ele ignorou o que seu pai disse sobre não mandar espiões atrás dele. Ele já foi esculachado pelo seu pai depois, que ele não foi escolhido para ir para o exército. E assim ele fala que não tem outra escolha. E é tarde demais agora. E ele manda ele continuar de olho e reportar tudo o que acontecer. E aquele cara enganando o jovem mestre Cedric fala que vai contar tudo pra ele mais tarde. E o Prota pensa que agora ele cuidou de outro espião. E tudo vai ficar mais fácil com a ajuda desse cara. E aqueles caras estão progredindo muito bem. E ele recrutou outras 20 pessoas com algum tipo de talento. E o Eric e Elysia se provaram ser muito capazes de liderarem a escola. E todos estão dando o seu máximo. E ele não pode ficar pra trás. E agora finalmente, ele chega no nível 159. E ele fala que só mais um nível e ele será um mago de sexto círculo. Só que para surpresa dele, uma mensagem aparece, falando para o comandante que eles estão acionando o estado de emergência. E assim ele volta do jogo e pede para aquele subordinado falar o seu relatório. E aquele cara fala que eles detectaram naves de combate do Império entrando no seu espaço aéreo. E eles receberam ordens para ficarem a postos, porque a guerra está prestes a começar. E então Adrian pensa que finalmente passou a calmaria antes da tempestade. E agora na sala de reuniões, eles falam sobre o exército do Império Croissant se movendo em direção a eles. E o Conde Otis diz que as forças locais foram ordenadas a permanecerem parados. E eles irão coletar as tropas no trem para que eles possam ser despachados a qualquer momento. E todo o descanso e as refeições serão feitas dentro do trem. E esse Conde diz que desse momento em diante, a interferência de coordenadas espaciais começou. E toda a linha de frente da fronteira com o Império Croissant está quase sem sinal. E eles nem devem pensar no teleporte, porque isso seria suicídio. E de agora em diante, ele cortará toda a comunicação pessoal entre as tropas, exceto o coronel e cargos mais altos. E então apenas usem comunicação por rádio, olhando diretamente para o nosso garoto. E ele diz que ele não é uma exceção. E ele deve tomar cuidado para não ficar no quarto sem rádio. É direcionado exclusivamente a ele. E esse Conde se levanta e fala para todos eles que isso é uma guerra. E eles devem estar preparados a todo momento. E o Adrian pensa que finalmente a guerra começou. E agora ele subiu mais um nível e chegou aos 160. E pensa que dessa forma ele vai alcançar o sexto círculo.
E ele fala que então valeu a pena jogar um pouco, enquanto lembra daquele outro cara pedindo pra ele não jogar e se preparar para a guerra. E ele pensa que se sente mal, mas isso é bem mais importante pra ele. E assim como premiação, ele recebeu mais 10 trilhões de lotes. E o dinheiro que ele recebeu ficará na união do banco de Elysia. E daí, basicamente, ele recebeu outra recompensa, que é o seu subsuporte, a Águia Negra Supersônica, que é uma águia gigantesca. E ele se pergunta se não deveria existir subsuportes nesse jogo. E essa é uma águia de suporte, de combate que um arqueiro deveria ter. E ele deve conseguir achar informações certas, mais fácil na realidade do que no sistema do jogo. E se ele volta pra realidade e pergunta onde está aquela águia, e ele vai lá fora pra ver se ela está lá. E saindo da espaçonave, ele pensa que ele achou que aquela grande águia negra apareceria igual a Arcia fez daquela vez. Mas assim, acabaria tudo um caos. Só que dele procurando em volta, Arcia percebe que ela está bem ali, vindo diretamente na direção deles. E pra surpresa de todos, eles se armam e falam para o comandante da brigada desviar agora. E pra surpresa de todos, aquela águia pousa bem em cima da espaçonave, e aquela ave gigantesca vai em direção ao Adrian e pousa em frente a ele. E assim o Adrian dá o comando para os soldados pararem. E ele percebe que aquela é a Águia Negra Supersônica, e ela é uma quimera que tem ossos e pernas de um dragão negro, e tem um corpo que dificilmente será danificado até mesmo pela lâmina da aura, com a taxa de recuperação ultra alta. E ela só tem uma habilidade, que é a visão compartilhada. E assim como a Arcia, quando ela ficar mais forte, ela vai desbloquear outras habilidades. E assim ele faz carinho nela e fala que então a condição mais provável deve ser realizar missões. E ele pensa que não tem certeza de como esse mergulho suicida pode ser útil, mas a visão compartilhada com certeza será de grande ajuda. E é como se ele recebesse informações na velocidade da luz. E assim uma multidão se forma em volta dele e perguntam o que é aquilo. E se o Adrian pensa que isso é uma droga, ele estava tão focado na Águia Negra que nem percebeu as pessoas se juntando. E ele pensa que não tem o que fazer. E assim ele fala para aquela águia se ela quer ficar ao seu lado. E a águia confirma que sim, balançando na sua cabeça. E ele começa a fazer carinho nela, como se eles fossem melhores amigos. E todo mundo fica surpreso, não entendendo por que aquela águia não tá atacando. Mas o Adrian pensa que isso é muito vergonhoso. E ele sente como se ele fosse mordê-lo mais tarde. E agora é dito que depois que a guerra começou, a situação de guerra não criou pequenas guerras em outras regiões, mas se expandiu por toda a fronteira ocidental. E foi uma guerra total. Mas graças a isso, a sua brigada está estreando. E a comunicação com a internet continua desligada. Então ele não pode entrar no jogo por enquanto. Só que para sua surpresa, alguém chega falando que o pelotão da vanguarda do Império Crossen está se aproximando. Mas o Adrian diz para eles não entrarem em pânico e recuar o seu exército para a formação inicial. E dizer ao Billiam para preparar as vanguardas. Pensando que mesmo que aquelas lutas tenham acontecido no jogo, ele não acha que vai morrer facilmente. E aquele cara ao seu lado só fica encarando ele. E o Adrian pergunta o que foi. E ele diz que não é nada. Só que assim o Adrian sente vanguardas inimigas se aproximando deles e pensa que eles estão atacando. E assim ele fala para o segundo batalhão ativar o escudo de energia, o que surpreende todo mundo. E rapidamente eles ativam. E para surpresa deles, uma daquelas vanguardas inimigas estava atacando eles mesmos. E assim acontece um tremor na espaçonave. E o Adrian pensa que o ataque é de tão longe e ainda sendo inacreditavelmente forte. Isso não foi só um teste. E se eles não tivessem um sétimo círculo mágico ou maior, é bem óbvio que iria vencer essa luta. E se ele pergunta qual é a situação, e aqueles caras comandando a nave falam que o escudo de energia do segundo batalhão já era. E eles precisam de recuperação de 90 segundos. E o Adrian pensa que esse escudo, que está suposto a proteger todos ali, foi destruído com o único ataque da vanguarda. E o Arquiduque Lucas, ele deveria ter feito alguns equipamentos mágicos para eles. Mas ele não precisa ficar com inveja da vanguarda, porque se ele alcançar o nível máximo no jogo, ele vai estar no 9º círculo mágico. E assim a Arcia pergunta se ele está bem. E o Adrian fala que sim. E pensa que no fim, ele também tem um grão-mestre de 8º círculo, chamado Arcia bem ao seu lado. E esse aquele vice-líder fala que eles conseguiram sobreviver. E se não fosse por ele, todos estariam mortos. Mas o Adrian diz que a sua sorte é incrível. E pensa que é melhor ele não voltar atrás com suas palavras. E agora ele quer pensar no que fazer para se defender ou contra-atacar. E o tamanho da força de ataque deles não é tão diferente. O problema é o tamanho da fortaleza deles. E ele fala que o Império Crossen tem 2 fortalezas no céu, mas elas são significativamente menores do que a sua. E provavelmente foi produzido para uma invasão em massa. E o vice-líder diz que menos que eles tenham perdido alguma informação, essa é a primeira vez que eles usam elas. E assim o Adrian pensa que nessa guerra tem vanguardas no solo e fortalezas fortificadas no céu. E o chão está completamente um impasse. E parece que as variáveis estão bem ali. E para surpresa deles, aquelas espaçonaves continuam atacando eles. E ele fala que é uma bagunça. Mas assim ele sente outra coisa. Ele sente uma separação de arma em processo. E assim ele pergunta o que é aquilo e o que acabou de cair. E assim os soldados começam a rir, falando que no fim ela quebrou. E é realmente engraçado. Mas o Adrian recebe várias notificações de sobrecarga de poder mágico e percebe que isso é ruim. E se ele manda eles enviarem uma mensagem para a fortaleza, porque irá acontecer um ataque suicida total. E basicamente para surpresa deles, aquele ataque suicida realmente aconteceu. E uma grande explosão tomou conta do céu. E agora na fortaleza do céu, eles recebem a mensagem e percebem que foi um ataque suicida. E ele manda que eles solicitem a evacuação agora mesmo. E usem balas antiaéreas e armas de fogo pessoais ou qualquer outra coisa. Usem tudo que eles tiverem. E enquanto isso o Prota pensa que vai quebrar. E assim ele ativa o grande escudo no seu anel, que cobre toda a sua espaçonave. E dessa forma, eles conseguiram se proteger daquela grande explosão. Mas ele pensa que foi por pouco. E se ele não tivesse usado o artefato que o seu pai deu pra ele, todos eles teriam morrido. E ele se pergunta quanto a fortaleza no céu. Mas quando ele olha, ele pensa que é um alívio. Eles não caíram, pois recuaram rapidamente. E se a fortaleza no céu, das suas forças aliadas, caísse agora, as forças inimigas
inimigas teriam massacrado todo mundo. E ele manda que, por favor, eles verifiquem a situação das vanguardas e cuidem dos soldados feridos. E depois daquele incidente, o Conde Otis tá sorrindo muito e agradecendo o nosso garoto pelo seu grande trabalho duro. E o desempenho dele foi ótimo. E se ele não tivesse notado o ataque suicida deles, teria danos colossais. Eles tentaram ataques suicidas em 3 campos de batalha ao mesmo tempo, mas sua unidade foi a única que percebeu a anormalidade com antecedência e protegeu a fortaleza com sucesso. Ele falou para o comandante local que a vitória de hoje foi graças a ele, então ele tem certeza que ele receberá uma grande recompensa. E o Proto agradece, falando que isso é ótimo. E assim o Conde Otis fala que cabe ao chefe garantir que seus funcionários ganhem um agrado quando fazem uma boa contribuição. E o Prota pensa que apesar de ter muita gente dando cutucado nos seus subordinados, o Conde Otis é razoavelmente de boa. E aquele conde diz que existem alguns rumores bem esquisitos circulando sobre ele. E o Adrian pergunta que tipo de rumores são esses. E ele ouviu dizer que o comandante da brigada, Lawrence, tomou uma misteriosa águia gigante como a sua companheira. E disseram que a maneira que ele se comunica com a águia é verdadeiramente misteriosa. E o Adrian diz que ele não sabe sobre a parte da comunicação, mas ela é realmente muito inteligente, como se pudesse entender o que ele está dizendo. E ele só estava cuidando dela porque achou fascinante. E o Otis fala que isso é ótimo. E ele pergunta se é comunicação mental, ou então os animais poderiam entender o que eles dizem. E aquele cara no sofá fala que se for uma grande águia negra, é provavelmente uma espécie chamada Altair da cidade santa de Everell. E embora sejam pássaros, são espécie rara e nasce com alto nível de mana. E dizem que chegam a voar 5.000 quilômetros de uma vez. E o Adrian pergunta se é verdade. E ele realmente não sabia disso. Mas pensa que na verdade ele sabia sim. E aquele cara diz que uma vez que eles são domesticados, eles nunca traem seus mestres. E não hesitam em arriscar suas próprias vidas para protegê-los. E o Adrian pensa que ele tá feliz que o arquimago Lucas fez isso baseado em espécies da vida real. E se ele tivesse dado pra ele um suporte chamativo sem motivo, as pessoas teriam irritado, perguntando o que era aquilo. E então não seria fácil lidar com isso. E esse é aquele Conde Otis muito feliz fala que então não é diferente de um doguinho e pode ser chamado de cão águia. E assim o Lawrence fala pra ele que agora que o inimigo recuou, ele pergunta se ele pode usar a internet. E o Conde fala que sim, ele vai permitir. E ele deve considerar isso a sua recompensa. E nosso garoto muito feliz pensa que finalmente ele vai poder voltar a jogar. E agora 2 semanas se passaram após o início da guerra. E falando com o Sr. Billiam, alguém diz pra ele não se mostrar muito enquanto desce as montanhas, porque pode ser uma armadilha. Então não fique muito perto e tente lutar à distância. E eles falam que sim. E nosso garoto pensa que ninguém teria dado ouvidos ao comandante da brigada Lawrence no passado. Mas agora todos eles escutam as suas ordens. E aquele Billiam manda eles não confiarem cegamente no sinal do radar e seguir as instruções do comandante Lawrence. E esse Billiam pensa que todo mundo mudou em apenas 2 semanas. E para a surpresa deles, era realmente uma armadilha. E aquele Billiam manda eles recuarem. E ele pensou que eles viriam debaixo do terreno, já que era o único ponto cego. E ele tá feliz por ouvir o aviso do comandante Lawrence, porque senão eles seriam pegos de surpresa. E ele pensa que com a sorte eles teriam evitado a aniquilação total. Mas a situação não parece muito boa. E eles têm que esperar apoio enquanto bloqueiam os ataques da vanguarda. Só que eles estão com bem mais soldados do que eles. E vai levar pelo menos 5 minutos até os reforços chegarem. Mas é impossível aguardar sem sofrer nenhum dano. Só que para surpresa dele, o Adrian manda ele avançar. E quando ele se dá conta, outros caras chegaram para ajudá-lo. E foram 10 vanguardas diretamente sob o comando da divisão do comandante Conde Otis. E o Billy percebe que no fim, eles são reforços. Mas ele não entende como é que eles chegaram ali tão rápido. E assim o Adrian fala para ele no comunicador. E fala que os inimigos estão de costas para a montanha. E o Billy pensa que essa voz fina de novo. Ele realmente não sabe quem realmente saiu para passear ali. Porque com certeza não foi o Adrian Lawrence. Então eles devem derrotar pelo menos 5 unidades enquanto eles fazem isso. E o pessoal na sala de reuniões pergunta se eles ouviram as ordens do comandante da brigada, Lawrence, que é pra matarem 5 vanguardas inimigas. E eles falam que ele é realmente incrível. E não só previu o ataque surpresa, como também transformou uma crise em oportunidade. E além disso, enquanto as outras unidades estavam passando por sufocos, a equipe do comandante Lawrence estava numa boa, fazendo a sua parte. E aquele Conde Otis pensa que ele achou que era coincidência no início, mas pela forma que as coisas estão se desenrolando, isso não parece ser o caso. E não disseram para ele que o prodígio do Visconde Lawrence se tornou um idiota depois de consumir veneno. E ele é igual um dragão que ficou escondendo seu poder enquanto ele dormia. E ele pergunta para os outros se o Lawrence é quase da mesma idade da Michelle. E se a sua família permitir, ele gostaria de trazer ele pra lá, o que surpreende todo mundo, porque ele vai querer oferecer a sua filha para o Adrian Lawrence. E eles dizem que ele já tem uma namorada. E eles são muito próximos, porque ele até levou ela para o campo de batalha. Mas o Otis diz que isso não é um problema. E se a Michelle quiser, ela pode ser a amante dele. E eles falam que ele é um viciado em jogos. Mas o Conde Otis, defendendo ele, pergunta se não é melhor ser viciado nisso do que em drogas, álcool ou mulheres. E ele pensa que ele já o escolheu como seu genro. E ninguém irá fazer ele mudar de ideia. Mas aqueles caras dizem que, considerando a personalidade fogosa da senhorita Michelle, se ela ouvir isso, eles estarão ferrados, porque ela é um pouco temperamental. E o Conde Otis diz que já chega de falar da sua filha e deve enviar um relatório do desempenho ao corpo de comando. E eles devem se certificar de dizer o quão grande foi a contribuição do comandante Lawrence. E enquanto o nosso garoto e a Arthur estão indo embora, aquele Billiam pede pra conversar com ele por um momento. E o Adrian fala que sim, e pergunta se é algo importante, e manda ele ser rápido. E percebe que a condição dele é ansioso, e mudou de curioso e vigilante para favorável e ansioso. E ele se pergunta se é porque ele o salvou em batalha. E assim o Billiam pergunta por que ele esconde a sua força. Mas muitos dos seus subordinados estão preocupados
preocupados com o futuro do território. E se o jovem mestre Cedric se tornar o Lorde da forma que ele está indo agora, certamente haverá uma crise. E ele acredita que o jovem mestre Cedric não tem qualificações para ser um Lorde. E se ele tiver alguma intenção de competir com seu irmão, ele gostaria de dar o seu total apoio. O que surpreende muito o nosso garoto, pensando que os óculos mágicos não mostram alterações no seu estado. Então esse cara não tá mentindo. E o Sir Billiam é um dos ajudantes mais próximos do seu pai. Ele se pergunta se talvez ele tenha recebido alguma instrução com antecedência, ou ele está agindo assim simplesmente porque ele é o seu benfeitor. E assim ele fala que é grato por as suas palavras, mas ele vai fingir que não ouviu isso, o que surpreende muito Billiam. E ele vai em direção a ele e pensa que ele não é ingênuo. E ele falou isso sem pensar direito, pois não importa o que eles façam para restringir as informações para o Cedric, ele não pode agir sem cuidado, tendo sistemas de vigilância que ele não conhece. E ele pensa que ele sozinho é mais do que o suficiente. E o trabalho de acabar com a Anna e o Cedric é completamente seu. E ele não tem intenção de compartilhar essa alegria com mais ninguém. Mas ele pensa que por agora, ele vai lembrar que existem pessoas que puramente estão preocupadas com o bem-estar do território. E pensando nisso, ele viu que seria premiado com uma medalha depois do ocorrido. Mas ele pensa que não deve ser grande coisa. Só que para a surpresa dele, aquele cara lendo as contribuições, falou que o segundo filho da família Lawrence, o Adrian, receberá a medalha do Leão de Ouro de segunda classe dada Callist Van Hayard, o 23º rei do reino Hayard. E todos os soldados em volta começam a comemorar. E o Adrian pensa que isso é muito maior do que ele imaginou que seria. E ele acha que ele está sendo escolhido como fantoche do representante com o processo da guerra. E ele fala que é uma grande honra, e ele vai adorá-lo para o resto da sua vida. E pensa que o Cedric provavelmente vai ficar maluco quando ver isso. E agora na casa dele, depois que o Cedric e a sua mãe receberam a notícia, ele fala que todo mundo está falando daquele idiota do Adrian. E se ele tivesse participado da guerra, todos esses méritos seriam seus. E ele pergunta ao pai dele o que ele está falando. E a mãe dele diz que ele vai ficar com aquela mulher pobre. E assim o Cedric diz que parece que o seu pai está passando cada vez mais tempo com aquela mulher esses dias. E ele pergunta para sua mãe por que ela não está fazendo nada. E ela pergunta o que ela deveria fazer. E se ela deve envenenar ele também. Mas o Cedric fica irritado com a forma que ela tá falando. E se ela manda ele não aumentar a sua voz. E o Adrian é a razão pela qual seu pai está com aquela mulher. E ela acha que o seu pai está determinado a proteger aquela plebeia de todos eles, enquanto o Adrian está no campo de batalha. E assim o Cedric pergunta para sua mãe se é verdade que o Adrian vai cortar completamente seus laços com a sua família depois de voltar da guerra. E ela fala que sim. E é por isso que ele deve estar desesperado também, para conseguir algum mérito, para receber algum título. E ela pede para o seu filho se acalmar, porque ele nem é o concorrente dele. E a sua mãe vai se certificar disso. E ele pensa que sim, é tudo como a sua mãe diz. E atrás deles está o seu avô materno. E a maior parte do vice-condado dos Lawrence está sob o controle da sua mãe. E o seu pai é apenas o procurador que temporariamente governa esta terra até que seja entregue para ele. E então eles perguntam por quê. Aquele moleque sempre se achou melhor do que ele. E ele sempre foi mais esperto, fofo, bonito e melhor do que ele. E sempre foi considerado um prodígio. E ele com muita raiva pensa que ele é muito irritante. E ele definitivamente foi reduzido a um bastardo imprestável depois que eles tentaram envenená-lo. E então ele não entende o porquê ele continua irritando ele, pensando que o Adrian, ele com certeza deve morrer. E agora, na 7ª semana, 48 dias depois do início da guerra, o Adrian, bem feliz, pede que, por favor, os vanguardas tomem uma bebida energética antes de sair. E vai oferecendo bebida pra todo mundo. E ele vai escutando eles falando que eles se sentem cada vez mais revigorados depois de beber isso. E o prota pensa que, considerando o quão precioso é isso, é claro que seria assim. E o que eles estão bebendo é apenas o elixir diluído, contendo apenas uma gota daquela lendária medicina. Mas com certeza eles não sabem disso. E ele pensa que honestamente é um desperdício. Mas ele tem que fazer isso para que a guerra termine rapidamente. E o Billiam diz que agora eles irão fazer uma patrulha, mas o prota pede para eles tomarem cuidado. Só que para sua surpresa, o comandante da divisão está procurando por ele. E ele pergunta como assim. E enquanto ele está indo em direção ao comandante da divisão, ele vai alimentando o Crowy, que é o nome que ele deu a essa águia negra. E ele fala que o Conde Otis tem chamado ele com mais frequência ultimamente. E aquele cara dirigindo diz que isso significa que ele confia muito nele. E ele pergunta se isso não é uma coisa boa. Mas o prota pensa que mesmo que seja assim, é irritante que ele seja constantemente convocado por um grande aristocrata. E esse chegando lá, ele não sabe por que os outros comandantes da unidade estão ali também. E todo mundo tá bem surpreso, não entendendo as intenções do Conde Otis. E se fosse uma coisa relacionada à batalha, ele poderia ter mandado só uma mensagem. Ele se pergunta se é porque tem algo importante para anunciar. E basicamente aquele Conde Otis aparece e fala que eles são bem-vindos. Eles devem se alegrar, pois não terão mais que ouvir aqueles tiros nojentos, porque o fim da guerra será declarado em breve. O que surpreende muito o nosso garoto. E esse Conde Otis explica que os ministros estrangeiros de ambos os países estão atualmente em uma reunião, e pode ser que o fim da guerra seja declarado em breve. E parece que aqueles caras de Croissant não tinham intenção alguma de entrar em uma guerra total desde o início. E essa guerra era apenas grande em escala, mas no fim era uma guerra local que não diferia de um evento anual. E esse pessoal comenta que esses caras são completamente malucos. Mas o prota pensa que foi a mesma coisa da sua vida anterior. Ele acha que o seu país não tem sorte quando se trata de relações com países e vizinhos. E esse ele pergunta sobre os vanguardas que foram enviados. E o Conde Otis diz que até que a declaração do fim da guerra seja feita, eles devem continuar nesse jogo de guerra. E o prota pensa que sempre são subordinados, que morrem por causa das decisões
decisões dos seus superiores. E assim o Conde Otis pede pro nosso garoto relaxar e não se preocupar com mais nada. E ele pergunta se ele não recebeu a medalha do Leão Dourado como espólio de guerra. E suas recompensas certamente não serão pequenas se a guerra terminar assim. Então ele deve saborear esse momento. E o Prota pensa que é isso mesmo. E desde quando ele tem sido tão virtuoso assim? E em vez de se preocupar com os outros, ele vai focar no seu futuro, já que ele tem que voltar para sua família depois que a guerra terminar. E por isso ele precisa evoluir ainda mais. E seu Billion diz que ele acha que essa é uma coisa boa. E ele pergunta o que aconteceria se o seu país e o Império Croissant estivessem em uma guerra total, sem fortalezas celestiais, e dezenas de milhares de vanguardas teriam aniquilado tudo. E essa seria uma catástrofe inimaginável. E seu Adrien pergunta pra ele se ele não deveria estar descansando mais, e por que ele veio ali. Enquanto a Arce lá no canto só continua comendo seus biscoitos. E ele pega um deles e oferece ao Billion. E o Billion fala que, considerando que foi dado pelo Conde Otis, deve ser bastante precioso. E ele percebe que a Arce continua comendo sem nem ligar pra ele. E seu Billion diz que ele já sentiu isso antes, mas ele é realmente diferente dos outros nobres. E ele não apenas sente uma verdadeira tristeza pelo sacrifício dos soldados, dos plebeus, e ele até mesmo fica de guarda no centro de comando, enquanto seus homens estão descansando. E ele é realmente diferente dos outros. E o Prota pensa que é claro, pois ele era um cidadão comum na sua vida anterior. E o Billion fala que ao mesmo tempo, ele ainda possui uma compostura e dignidade de um verdadeiro nobre. E o Prota diz que ele acha que ele entendeu errado essa parte. Mas o Billion pergunta pra ele se ele não estava tomando chá preto, mesmo quando viu tropas inimigas se aproximando. E ele acha que isso é impossível, sem a pessoa ter uma confiança absoluta em si mesmo. E os seus subordinados conseguiram relaxar a tensão ao ver a sua compostura. E ele fala que todos, na 232ª Brigada, confiam plenamente nele. E esse Prota pensa que agora entende o que ele estava tentando falar. E ele tá querendo mencionar de novo o seu apoio a ele como sucessor do território. E o Prota diz que é como ele disse da última vez. Só que para sua surpresa, o Sir Billion se ajoelha em frente a ele e fala que tem um mês de confiança ao seu redor, para ninguém se aproximar. E também verificaram se tinha dispositivos de vigilância. Então, ele não precisa se preocupar, o que surpreende muito Adrien. E ele, analisando a situação em volta, percebe que ele está falando sério, e pelo visto todos eles estão do lado do seu pai. E assim o Adrien diz que ele sabe que ele tomou precauções, mas esse tipo de comportamento pode chamar a atenção demais. E esse Sir Billion fala que é por isso que eles vieram ali, enquanto todos descansavam. E esse humilde servo, Gilbert Billion, gostaria de servir Adrien Lawrence, o segundo jovem mestre da família Lawrence, como seu senhor a partir de agora. E assim o Prota pergunta se os outros cavaleiros lá fora estão pensando a mesma coisa que ele. E o Sir Billion fala que sim, o que surpreende muito o nosso garoto. E ele fala que tudo bem então, mas diz que no entanto tem uma condição, e ele deve agir normalmente, até ele dizer o contrário. E o Sir Billion é bem preocupado, pergunta se não seria rude ele fingir que ele não é o seu senhor, e mesmo que ele acumule poder ali agora, o tamanho das suas forças não será insignificante. Mas ele pergunta se é o suficiente para eles vencerem, e ele tem um plano em mente, então eles devem só seguir as suas ordens. E assim o Billion fala que sim, e o Prota pergunta pra ele quantos cavaleiros estão dispostos a seguir ele. E o Billion diz que em primeiro lugar, eles têm 5 vanguardas ali, e os cavaleiros restantes são cerca de 30, e se eles reunirem as pessoas do território, o seu tamanho pelo menos dobrará. E o Adrien pensa que isso não é ruim, e significa que são mais pessoas para ele trabalhar. E ele fala que isso é bom, mas antes dele ir embora, o Billion diz que ele tem mais uma coisa para contar, e a sua senhora planeja designar o Sir Perseus para ele, e ele acha que seria uma boa ideia recrutar ele antecipadamente, o que surpreende muito o nosso garoto, pensando no Sir Perseus. E esse Perseus era originalmente o vice-comandante da Ordem de Cavaleiros de Lawrence, e com suas habilidades superiores, ele praticamente não tinha rivais entre todos os especialistas em aura, com exceção dos comandantes dos cavaleiros. Mas ele pensou que ele tinha saído da ordem, porque ele estava envolvido na luta política da família centrada na Ana. E ele se pergunta se realmente esse tipo de pessoa está voltando. E o Billion disse que talvez, quando ele retornar, muitos cavaleiros que estavam neutros mudem de ideia. E assim o Adrien pensa que o Sir Perseus era um guerreiro típico e um cavaleiro muito popular. E entre outras palavras, tem espaço para expansão de poder através dele. E isso talvez seja o suficiente para competir com as forças de Ana e do Cedric. E ele pensa que recrutar o Sir Perseus não é uma má ideia, especialmente quando ele se trata de um talento valioso que pode usar fora da sua família. E assim ele diz que precisa encontrar ele o mais rápido possível. Ele pergunta se ele poderia providenciar o encontro entre eles, claramente sendo secreto. E o Billion fala que sim, ele vai fazer isso por ele. E assim o Adrien pensa que em breve ele vai conseguir poder. E isso é muito bom, claro. No entanto, a prioridade máxima não é construir o seu próprio poder. A sua prioridade máxima é concluir a próxima missão do encontro de sorte e avançar no seu jogo e formar finalmente o 7º círculo hoje. Mas para surpresa de todos, o nosso garoto infelizmente morreu. E a Arcia também morreu junto. E até sua nova águia também foi de F. E o sistema diz que ele morreu pelas mãos desse ser misterioso. Só que a cena volta para alguns minutos atrás, quando eles ainda lutavam contra aquele cara. E o Adrien pensava que mesmo após ter alcançado o nível 200, ele nunca experienciou a morte. E é normal morrer em jogos para superar as dificuldades. Mas se ele morrer ali, a dor que ele vai sentir é além da sua imaginação. E ele percebe que a Arcia está sendo empurrada, coisa que nunca aconteceu antes. E ela sempre manteve sua segurança em primeiro lugar em uma luta. E já
com aquela ave partindo pra cima daquele cara, ele rapidamente se defende dos dois. E com a sua espada, ele está pronto para finalizar o Adrian. E o seu nome é Cavaleiro da Morte, Pascal. E o nosso garoto encarando ele, pensa que ele não é apenas um mestre de aura, mas ele também nomeou o buff de um chefe de missão e tem um corpo anormalmente forte. E ele com certeza está num nível completamente diferente. E sendo assim, o nosso garoto morreu e foi ressurgido em uma vila próxima. E sentado no banco da vila, ele pensa que esse sistema é uma merda e compartilha todos os seus sentidos. E ele não pode nem reclamar tanto da dor, porque tem muita gente perto dele. Sendo assim, ele invoca o seu suporte, que no caso é Arcia, e ela começa a se desculpar com ele. Mas The Adrian pergunta se ela tá bem e se ela não sente dor. E ela diz que sim, ela sente, mas os seus sentidos no jogo são bem menores do que os seus. The Adrian fala que ainda bem, enquanto pensa que recrutou ela sem pensar, por causa dos status que ela tem como tanque. E quanto mais ele se aproxima dela, ele fica cada vez mais envergonhado por esconder o seu pequeno corpo atrás dela. E por isso ele quer mudar o seu estilo de combate. E lutar contra esse Cavaleiro da Morte mostrou pra ele um claro limite do seu estilo de combate. E Arcia bloqueia os movimentos, e a águia bloqueia a visão. E assim ele ataca de surpresa. E como ele é um mago, ele dá muito dano. E funcionava, já que eles estavam com muitas armas. Mas isso tem um limite contra o Cavaleiro da Morte, que está no mesmo nível da Arcia. E então isso quer dizer que o único jeito de manter os inimigos longe, entre as conjurações, é com a águia negra lutando. Mas ele pensa que a defesa da Arcia funciona contra o Cavaleiro da Morte. E se ele tivesse mais dano frequente, que pudesse ajudar ela quando ele lança as magias, seria o estilo de combate ideal. E ele pensa em 3 soluções até agora. A primeira é usar os círculos mágicos menores. Assim ele vai reduzir o tempo de conjuração, mas a cadência é maior. A 2 seria usar a águia negra como um guerreiro ao invés de suporte de combate. E a terceira era que a Arcia parasse de usar apenas o escudo para a defesa e usasse a espada para causar dano. Mas a primeira basicamente é nerfar ele. Então a segunda e a terceira são melhores. E ele disse pra ela que não vai ser fácil. E assim eles foram para a segunda batalha contra o Cavaleiro da Morte, mas morreram miseravelmente. E depois que ele volta pra praça, ele começa a gritar falando que isso não é possível. E mais uma vez a Arcia ressurgiu. Enquanto ele pensa que dessa vez, ele tem que usar a Arcia e a Águia Negra lutando ativamente. Mas ele acha que é difícil para a Águia Negra lutar contra o Cavaleiro da Morte. E ela morreu em menos de 1 minuto depois do início da luta. E ele morreu 3 minutos depois. E logo após isso a Arcia morreu também. E a Águia Negra não deu muito dano no alvo, mas a distração dela ajuda muito. Assim ele se pergunta se ele deveria equipá-la com um peitoral. Com isso ele pensa que tem que fazer de tudo para completar esse teste e alcançar o 7º círculo. E agora eles iniciaram a terceira batalha. E mais uma vez morreram. E o Adrian muito puto fala que isso é muito ruim. Daí ele diz pra ela que eles começaram a ver o padrão dele e eles devem tentar coisas novas para recuperar sua experiência. E agora na quinta batalha, aquele Cavaleiro da Morte pergunta se então ele tá lutando contra um bando de acrobatas. E ele realmente é muito talentoso, então por que ele não muda de classe? Daí o Adrian diz que ele deve estar confuso. Mas ele pergunta se ele ouviu falar de um bombardeiro humano jogando sua magia pra cima daquele cara. E com isso o Adrian manda ele morrer. Mas aquele cara consegue defender com a sua espada. Só que rapidamente, a Arcia vem por baixo. E o nosso garoto diz que é ótimo. Só que para a surpresa dele, a águia não consegue mais levantá-lo. E simplesmente pousa ele no chão. E aquele Cavaleiro da Morte fala que é muito bom ver ele ali embaixo. E o nosso garoto olha pra ele completamente desconfortável. E assim, a sua cabeça é arrancada novamente. E eles tentaram diversas formas para derrotar aquele cara, mas falharam em todas. Mas ele pensa que o dano aumentou da última vez. E lançar magia enquanto ele desvia dos ataques é o seu maior problema. Então agora ele quer tentar usar itens mais focados em seus reflexos ao invés de focar nas conjurações. E daí mais uma vez ele é finalizado. E na próxima tentativa, ele já tá conseguindo esquivar bem melhor. E consegue desviar do golpe daquele cara. E depois conjurar 2 magias e jogar na sua direção. E a Arcia também vai para atacá-lo pelo outro lado. Mas aquele cara consegue finalizar os dois. E o nosso garoto dá um sorrisinho, pensando que essa batalha deu certeza pra ele. Ele tentou ser um mago evasivo e diminuiu o dano, mas permitiu ele viver por mais tempo sozinho, resultando em uma batalha de 62 minutos, tendo dado 84% de dano no Cavaleiro da Morte. E ele pensa que se ele continuar tentando, ele com certeza vai conseguir. E agora ele desloga e volta direto para o seu quarto. E pensa que pelo visto, ele excedeu o tempo de conexão. E ele fala pra Arcia que ele achou que eles iriam acabar no nível 200, mas eles estão presos em um lugar inesperado. Só que enquanto ele se alonga, ele percebe que o mundo parece estar se movendo mais devagar. Mas Arcia diz que ele experienciou a morte inúmeras vezes. Então é normal sentir algumas mudanças. E ele pergunta se ela tá sentindo o mesmo que ele. E ela diz que não sabe dizer. E a força do seu corpo é a mesma de ontem, mas ela se sente mais forte do que antes. E o Protas se pergunta se isso é verdade. E as respostas da Arcia com certeza não são criadas artificialmente por um homúnculo. E se o tempo passar e ele experienciar muito mais, ela vai ser muito parecida com um ser humano. The Arcia pergunta pra ele se ele tem alguma ordem, mas nosso garoto fala que não. E ele vai dormir agora porque ele precisa descansar. E depois irão tentar de novo quando eles acordarem. E depois daquele dia, ele foi para a sua 12ª batalha, com 75% de dano causado no Cavaleiro da Morte. E na 13ª foi 85%, na 14ª foi 91%, na 15ª 89%, 16ª 93%, 17ª 98% e na 18ª batalha contra o Cavaleiro da Morte. O nosso garoto sua águia, juntamente com Arcia, estão prontos para finalizá-lo. E depois de uma grande luta, o dano causado no Cavaleiro da Morte foi de 100%. Assim aquele cavaleiro começa a sumir e diz que ele fez bem. Com isso nosso garoto muito feliz começa a comemorar e finalmente ele conseguiu passar daquele teste. E com isso o 7º nível da missão foi completado. E agora finalmente ele vai para o 8º andar da torre de Manuel Lucas. E ele fala pra Arcia que o 7º andar era muito maior que o 6º, mas esse lugar é simplesmente imenso se comparado com o 7º andar. E tudo isso parece muito diferente de lá fora. E é tudo muito detalhado. Daí para surpresa dele, alguém fala que é porque tudo isso é real. E que o nosso garoto fala, ele percebe que dessa vez tem 2 inimigos. E já aponta seu cajado pra aquele cara. Só que
que para a surpresa dele, Arcia pede pra ele não se preocupar. E o nosso garoto se pergunta por que ela tá sorrindo tanto. Só que o que ele não esperava era ver um homenzinho com a aparência de um velho encarando ele. Só que daí ele percebe e toma um susto, falando que então, esse é o Arquiduque Lucas, na sua forma miniatura. Mas aquele cara diz que o seu nome é Chester, e ele é quem cuida do destino. Esse cara é uma parte de Manuel Lucas, e ele é basicamente um NPC, porém ele é criado a partir das memórias de Manuel Lucas. Daí o Adria pensa que mesmo que ele tenha sido criado com base nas memórias dele, não garante que ele vai ajudá-los. Mas sem dúvidas, ele seria de grande ajuda. Mas se ele for diferente, não vai ser legal. Sendo assim, o Chester fala que não há razão pra ele ficar apreensivo. Só que o Adria diz que ele não parece um NPC, e ele é muito diferente dos outros, pois ele parece vivo. Mas o Chester fala que é óbvio, ele pode não ser uma alma, mas ele foi criado para agir de uma certa maneira, pois ele foi criado com base nas memórias de alguém que viveu. Daí o nosso herói diz que mesmo que ele não pudesse vencer a velhice, no fim, ele sempre vai viver ali. E assim ele pergunta se Manuel Lucas ganhou a eternidade. Com isso, o Chester diz que pode ser visto dessa maneira, e esse é o principal motivo pela criação do Hollywood. Porém, nada é eterno, e ele é apenas uma sombra de alguém que já foi. E se a ideia original fosse realmente criar um clone para viver para sempre, não seria no mundo virtual, pois ele criaria um homúnculo, assim como a Arcia. Com isso, o Adria pensa que ele achou que o Manuel Lucas tentaria possuí-lo para poder reviver ou algo assim, mas felizmente esse não é o caso. Ele pergunta para o Chester o que ele faz ali, e o último andar foi extremamente frustrante por causa da dificuldade. E ele se pergunta se ele vai parar de lutar para focar em outras áreas. Só que o Chester balança aquele cajado pra cima dele e mostra a janela de status. Com isso, o Adria pensa que ele recebeu 5 usos da autoridade do administrador do sistema, Hollywood. Daí o Chester diz que o destino que ele concedeu a ele é tudo que o Manuel Lucas tinha, e já era esperado que a autoridade do administrador também lhe fosse dada. Entretanto, tem algumas limitações, que com o tempo também irão desaparecer, e no futuro não terá limite de uso. E nosso garoto pergunta pra ele o que ele pode fazer com isso. Daí aquela miniatura diz que ele poderá usar essa autoridade em qualquer programa, baseado no sistema Hollywood, o que surpreende muito o nosso herói, pensando que então, Hollywood é basicamente um mundo virtual, que não é diferente da internet na Terra, onde ele pode acessar qualquer informação e modificar tudo que existe praticamente. Mas o Chester disse que, entretanto, tem algumas regras que ele deve acatar. A primeira é que ele não pode usar a autoridade em crônicas online, que estão sob o destino de Manuel Lucas. A segunda é que ele não pode usar para acessar ou entrar no cérebro de outros usuários. E a terceira é que ele não pode usar para roubar a propriedade dos outros. E a quarta, ele não pode usar para prejudicar o mundo, de maneira indireta ou intencionalmente. Com isso, nosso protagonista pensa que ele se preocupa um pouco, mas faz sentido. E ele pergunta se por acaso ele pode usar essa autoridade para lavar dinheiro. Com isso, Chester diz que não é difícil, e tem alguns métodos que ele recomenda pessoalmente. Mas o Adria pergunta se não é muito arriscado, e alguém pode revisar os documentos. E a miniatura fala que a chance é baixa de repararem nisso, já que não é só os relatórios atuais. Isso basicamente seria manipular todo o mercado. Com isso, nosso garoto diz que então ele gostaria de usar uma das suas permissões. Sendo assim, o Chester disse que o seu patrimônio atual é de 12,625 trilhões de lotes. E ele pergunta se ele gostaria de organizar os lotes que ele vai ganhar desse andar, além dos equipamentos. E o nosso garoto fala que sim. Daí o Chester pergunta se tem algo mais. Dessa maneira, o nosso garoto diz que a Arcia precisa de um registro, e seria bom colocar ela como vindo da cidade sagrada de Everil. Com isso, aquele carinha fala que é claro, e ele vai registrar que a família dela já faleceu, e o estado atual dela é de uma órfã. Com isso, ele pergunta para aquele cara se ele estaria para ajudá-lo com as autoridades do administrador, e o Chester fala que sim. Mas o nosso herói pergunta para ele por que ele foi tão longe por pessoas que ele nem conheceria. Sendo assim, aquele cara diz que a resposta para isso é que essa é a forma dele de mostrar saudade e consideração pelo mundo que ele deixou, e que a vida de quem seria o seu sucessor não fosse tão difícil quanto a dele, o que deixou Adria bem confuso. Mas ele pensa que não parecem palavras de alguém que é lembrado como um mago lendário. E se não fosse por esse mundo, se não fosse alguém da Terra como ele, se ele não tivesse criado legado para as próximas gerações, a sua vida seria patética. Ele não poderia sonhar em ser aquele que ele é hoje. Assim ele se ajoelha e agradece ao seu mestre. Mas o Chester diz que ele não é o Manuel Lucas. Mas nosso garoto percebe o sorrisinho bem no canto da boca dele. E sendo assim, ele adquiriu mais 50 trilhões de lotes. E também adquiriu uma fortaleza do céu de Ícaros. E o seu 7º círculo foi criado. E agora no Arquiducado, na cidade de Nishen, o ex-capitão da Ordem de Cavaleiros, o Perseus, pergunta quem é Aryan. Assim aquele cavaleiro diz que eles acreditam que o seu jovem mestre Aryan possa assumir o controle do território, e ele vai se desenvolver ainda mais do que é agora. E ele pergunta se ele pretende dar suporte ao jovem mestre Aryan junto com ele. Mas o Perseus pergunta que tipo de merda ele tá falando, e ele pensou que ele fosse chamado para conversar sobre o Lorde. Mas se ele soubesse que ele chamou ele para uma conversa particular, para falar de uma criança imatura, ele nunca teria concordado em vir. Mas sendo assim, aquele cavaleiro diz que o jovem mestre Adrian é um prodígio. Mas o Perseus fala que ele ouviu que ele se destacou na guerra. Mas ele pergunta se ele não acha que o seu objeto de confiança é muito fraco ainda. Mas o cavaleiro diz que ele sente muito, só que ele começa a rir, o que surpreende muito aquele cara. Daí o cavaleiro diz que ele não estava rindo dele, ele apenas acabou de lembrar que ele estava em uma posição semelhante a ele há pouco tempo. E parece que ele acha que o jovem mestre Aryan teve sorte dessa vez, e que ele ainda é o mesmo de sempre. Assim o Perseus pergunta se não é, mas o cavaleiro diz que certamente não. E na verdade, essa é apenas a ponta do iceberg que o jovem mestre mostra ao mundo. E diferente do senhor, ele testemunhou em primeira mão as suas capacidades. Afinal de contas, foi ele que estava na linha de frente pelas ordens do mestre Adrian. E sendo assim, ele ousa dizer que ele, sem dúvida, é o maior gênio dessa era. E ele não vai entender, até que de fato ele veja. E aquele Perseus fala que então, ele é completamente devoto ao segundo jovem mestre. E pensa que então a história de que o incrível prodígio tomou veneno e se tornou alguém medíocre
aos 7 anos de idade, era só uma máscara para que ele se tornasse alguém grande e sobreviver desde pequeno. E considerando a inteligência de Adrian e as palavras do Billion, ele tem que dizer que ele merece a sua atenção. Ele pergunta para o Billion o que ele quer fazer. Sendo assim, o cavaleiro diz que ele deve usar os seus contatos para convencer os vassalos a apoiar o jovem mestre Adrian. Mas o Perseus diz que isso é um tanto complicado, mas ainda é interessante. Assim, o Billion diz que ele tomou uma ótima decisão, mas o Perseus diz que ele não decidiu nada. E antes de tomar alguma decisão, ele deve ao menos conhecê-lo. Sendo assim, o Billion fala que o jovem mestre Adrian adoraria fazer uma visita em breve, e ele vai ligar para ele e contar sobre a sua vontade. E enquanto ele fala com Adrian pela ligação, aquele Perseus pensa que alguém que passou mais de uma década escondendo seu poder, esperando pela sua vingança, é realmente algo. E ele espera que as palavras do Billion sejam verdadeiras de fato. Mas para surpresa de ambos, o Adrian simplesmente desligou, e o Billion diz que ele deve estar muito ocupado para atender agora. Mas para o choque de ambos, algo aparece bem nas suas costas, e eles percebem que no fim isso é mana, e deve ser a mana de um mago de pelo menos o 7º círculo. E eles perguntam quem no mundo seria, mas daí para a surpresa de ambos, aparece nosso garoto Yárcia. Sendo assim, o nosso herói diz que, a julgar pela expressão dele, eles não sabem que eles estão cercados, o que surpreende muito os dois. Dessa forma, o Adrian diz para eles não se surpreenderem, e eles vieram bem preparados, com diversos artefatos. E assim ele manda a Yárcia se livrar de todos eles, e ela rapidamente começa a matar cada um deles. E depois de finalizá-los, ela fala que os 5 assassinos foram mortos, e o nosso garoto diz que talvez ele tenha criado muitas expectativas. E ele tinha ouvido falar que os dois eram os mais poderosos do continente, mas mesmo assim, se deixaram ser cercados por assassinos. E os dois se perguntam que tipo de atitude é essa, e quem é esse monstro que eles estão encarando a esse momento. Com isso, o Billion pergunta pra ele o que aconteceu, e o nosso garoto diz que ele passou 13 anos se preparando para esse momento. E ele pergunta pra ele se ele achou que ele estaria despreparado, e era de se esperar que ele teria um mestre de aura ao seu lado, o que surpreende muito os dois. E aquele Perseus pensa que então, ele estava pensando em ver se ele era digno, mas agora é ele que tem que se preocupar para ver se ele pode ser útil pra ele. E esse é o tipo de pessoa que está na sua frente. E com ele se encarando, o nosso garoto olha para o Perseus e vê a sua janela de status, e pensa que ele não é nada mal. E o Billion pergunta se por acaso a senhora da casa mandou eles, e o Adrian diz que obviamente, e ele imagina que eles têm muitas perguntas. E sendo assim, ele estala os seus dedos e usa magia reparo, uma magia de restauração, e repara toda a casa. E se o Billion diz que as manchas de sangue e os corpos sumiram. Isso é realmente incrível, mas nosso garoto só pede para eles não pensarem muito nisso, e agora eles devem ir para outro lugar. Isso ele ativa outra magia e deixa os dois chocados, pensando que então, essa é uma magia de 7º círculo, chamada de teleporte. E assim é dito que no reino de Luas, na aliança do reino Hayward, a nação com a maior quantidade de grandes magos, atrás apenas dos 4 impérios. Mas mesmo assim, se você perguntar para qualquer um sobre o mais famoso deles, todos dirão um único nome: o Duque Kane Riverdale, um grande mago e um professor de sucesso que treinou 6 magos de 7º círculo. E eles sempre dizem a mesma coisa: o maior mago da história é o Arquiduque Lucas, mas o maior professor é o Duque Kane Riverdale. Sendo assim, o Perseus pergunta se é sério, e se ele é realmente um discípulo do Duque Riverdale. E o Adrian fala que sim, mas ele morreu alguns anos atrás. Mas foi ele que o ensinou tudo o que ele sabe até agora, e ele foi capaz de aprender tudo sem problemas. Com isso, o Perseus pergunta, mas quando que ele aprendeu? Já que ele passava a maior parte do tempo em jogos. A não ser que... Mas assim, nosso garoto interrompe ele e fala que sim, é isso mesmo. O único lugar que ele poderia treiná-lo, sem nenhuma restrição, era no mundo virtual. E ele ensinava no mundo real e no mundo virtual. Mas ele pensa que é claro que é uma mentira. E um arquiduque caindo do céu, ninguém ia acreditar que ele ainda teria só 20 anos. E é melhor que as pessoas acreditem nisso, pois se ele usar o título de discípulo de Riverdale, não terá nenhum problema. Com isso, o Perseus disse que ele é certamente um homem excêntrico. E para surpresa de ambos, o nosso garoto preparou algumas provas de mentira para provar que ele é realmente discípulo do Duque Riverdale. E isso não é real. E ele pediu para o administrador Chester para ele fazer isso para que ele usasse como álibi. E assim como ele está segurando agora diversos traços de Riverdale e um registro de ter sido um discípulo secreto dele, que ninguém sabia quem era. Então até mesmo a família Riverdale ou seus discípulos podem confiar nele se eles acabarem se encontrando. E ele gostaria realmente de dizer que ele era o herdeiro do destino de Manuel Lucas, só que ninguém deixaria ele em paz pelo resto da sua vida. E sendo assim, ele diz pros dois que ele e a Yárcia podem lidar com a Ana e o Cedric. Então, eles não devem se preocupar tanto em expandir as suas influências e convocar pessoas para isso. Daí o Perseus pergunta por que ele chamou ele ali então. E o nosso garoto disse que esse nunca foi o plano dele desde o início, mas tem algo que ele gostaria que ele fizesse para ele. E isso ele pede para ele estender a sua mão esquerda. E sendo assim, eles encostam os relógios e abrem sua janela para aquele cara. E o nosso garoto diz que essa é a segunda conta bancária dele, onde tem 20 bilhões de lotes. E ele pede para ele criar um grupo sob seu comando para juntar informações, pensando que o trabalho desse grupo vai ser fazer um trabalho sujo. E isso é algo necessário para atingir os seus planos. Mas é muito cruel pedir para esse tipo de trabalho para um cavaleiro. Daí o Perseus disse que, considerando que eles irão enfrentar o Marquês Raven, ele acredita que isso seja necessário. Mas ele pergunta se ele tem certeza. Ele acredita que tenha sido muito difícil, ou quase impossível, juntar tamanha riqueza. Só que o nosso garoto pede para ele não se preocupar. E ele conseguiu essa quantia muito fácil, pois ele tem um grande talento para investir. Enquanto eu penso que ele aposta que ele iria desmaiar se ele falasse que ele tem 3.000 vezes a quantidade de dinheiro que ele acabou de mostrar para ele. Daí ele estende a mão para o Perseus e fala que vai tirar o Cedric do seu lugar de herdar a família. E vai ter um poder que ninguém nessa nação poderá o desrespeitar. Ele pergunta se ele vai estar com ele, estendendo sua mão para o Perseus. E sendo assim, o Perseus se ajoelha e fala que ele tem a sua lealdade. E agora na casa do Adrian, a madrasta dele fala que tem 5 assassinos expert, desapareceram sem deixar nenhum rastro. E o mordomo fala que sim. Dessa forma ela diz que ele tinha falado para ela que eles conseguiriam matar qualquer um mestre de aura ou um grande
grande mago. E o mordomo fala que sim. Daí ela joga aquela taça na cabeça dele e com muita raiva. Ela pergunta então por que eles não conseguiram. E depois que ela se acalma um pouco, ela pergunta onde estão o Perseus e o Billiam. E o mordomo fala que o Sr. Billiam retornou à sua unidade, mas o Perseus desapareceu completamente. E sendo assim, ela diz que ele está vivo. E o Billiam reporta ao seu marido se o Perseus tivesse morrido. E ela pensa que aqueles dois juntos, com certeza devem estar tramando algo contra ela. E ela não pode deixar essa questão de lado, pois ela lembra que seu marido mandou ela parar e observar o Adrian e a Sylvia. E ela pensa que não tem escolha a não ser obedecer, pois se ela contrariasse o Visconde, as coisas estariam ainda piores. Mas, se o Billiam e o Perseus se juntarem, eles serão imparáveis. E ela não pode deixar que eles façam o que bem entenderem, pois ela não pode deixar o Cedric ter um concorrente. E eles não têm mais tempo. E sendo seu mordomo pergunta se ela gostaria de lidar com a guilda de assassinos. E eles tinham garantido que iriam completar o serviço. E ela se pergunta se então deveria só matar o Adrian. Mas o mordomo pergunta do que ela tá falando. E ela, como uma raposa, pergunta do que ele está com medo. Esse é o caminho mais fácil. E sim, esse é o único jeito. E não tem por que pensar em outra maneira. Mas o mordomo diz que se ela fizer isso, não haverá como voltar atrás com o Visconde Lawrence. Além do mais, o jovem mestre Adrian é muito famoso. Só que ela, com muita raiva, pergunta quanto tempo ele trabalha pra ela. E ele já treme na base. E ela diz que esse será o seu 30º ano trabalhando pra ela. E então, ele já deveria saber que ela odeia ser retrucada. E ela começa a derramar vinho na cabeça dele. E pergunta se ele não acha que ela não sabe o que ele tá fazendo. E não tem outro jeito de resolver isso. E ela pergunta se ele acha que ele é mais esperto do que ela. E o mordomo pensa que ele tentou ajudar por causa de uma mera faísca de remorso pelo jovem mestre. E assim ele se ajoelha e pede perdão a ela. Mas ela pergunta como assim perdoar. E ela diz que então ela vai incriminá-lo, o que surpreende muito aquele cara. E é o lamentável filho do Visconde que está morrendo. E alguém precisa assumir a responsabilidade por isso. E por todo esse tempo, ele mostrou lealdade a ela. E então será mais fácil dessa vez. E ela pergunta pra ele o que foi. E se ele não é leal a ela. E ele, tremendo, fala que compreende. E vai provar sua lealdade. E ela diz que essa é uma resposta perfeita. E ela manda ele garantir que eles não irão falhar de novo. Ou senão todos serão mortos. E aquele cara pensa que então ela está jogando ele fora. Depois de 30 anos de lealdade. Só porque ele falou algo errado na hora errada. E é tarde demais para voltar atrás. E se o jovem mestre conseguir vencer essa provação, talvez ele consiga sair dessa. E agora na casa do Conde Otis, eles estão comemorando pela vitória da 23ª divisão. E eles falam que finalmente eles podem voltar. E o Conde Otis fala que nunca pensou que receberia reconhecimento graças ao jovem mestre Lawrence. E ele está realmente ansioso pela cerimônia. E aqueles caras ao lado falam que o lugar da sua família melhorou graças a ele também. E eles podem garantir que eles serão os herdeiros de sua família. E ele deve visitá-los a qualquer momento. E eles irão recebê-lo com tudo que eles têm. E o nosso garoto pensa que eles estão recebendo créditos pelo que ele fez. E então isso é normal. Que tudo isso aconteceu porque a sua excelência confiou a ele e deu apoio com sua grande sabedoria. Mas o Conde Otis fala que poderia ter sido melhor pra ele se a guerra tivesse continuado um pouco mais. O que surpreende o nosso garoto perguntando do que ele tá falando. E assim o Otis diz que se a guerra continuasse, ele teria recebido mais reconhecimento. E ele poderia se tornar o Lorde. Mas com o que ele tem agora, a recompensa vai ser limitada apenas para ele. E nosso garoto pensa que então, tem uma grande diferença entre herdar um título e conquistar um título por conta própria. E não importa o quanto ele suba de posição, ele não tem um condado e não pode passar seu título adiante. E ele vendo o Conde Otis bem tristinho, ele fala que não lutou esperando por algo em troca. E o Conde Otis diz que é realmente uma pena. E ele tem muito potencial, mas não tem um ambiente que possa se expressar plenamente. E isso faz ele se sentir muito triste. Mas ele pede que ele não se preocupe com isso. E então talvez ele possa se envolver com a sua família, o que surpreendeu muito o nosso garoto. E o Otis fala que ele tem uma filha. E se ele quiser, ele pode fazer que isso aconteça. E nosso garoto sorri pra ele e pensa como assim filha de repente. E o Otis pede que por favor ele pense sobre isso. Ele sempre receberá ele de braços abertos. Mas nosso garoto pensa se a filha do Conde Otis não é conhecida por ser uma maníaca. Mas agora ele pensa que finalmente ele pode voltar. E a Anna e o Cedric, quando ele voltar, as coisas que eles nunca esperavam irão acontecer. E agora no dia seguinte, ao fim da guerra de Hayward com Croissant, o exército provincial foi imediatamente dissolvido. E agora na sua base aérea, aqueles caras agradecem mais uma vez o nosso garoto e fala que ele deve visitá-los quando puder. E agora voltando pra casa, o nosso garoto mais uma vez entra no seu jogo. E ele fala que tá ficando cansado disso, evoluído como um louco no jogo. Toda vez que ele tem um tempinho livre, e o requisito de nível para encarar a missão de nível 8 é 250, mas o seu nível atual é de 202. E já se passaram 10 dias que ele chegou ao nível 200, mas parece que ele não tá avançando nada. E conforme eles ficam mais fortes, os monstros também ficam mais fortes. E o limite de experiência aumentou também. Então é impossível subir de nível pelo menos uma vez por dia, como era antes. E ele pensa que esse monstro que eles acabaram de matar precisa de pelo menos 5 pessoas também. E talvez ele precise recrutar um novo membro para o seu grupo. Mas ele não pode fazer isso. É melhor evitar chamar mais atenção, já que ele tem um encontro de sorte. E ele pode ir devagar e constantemente, e eventualmente chegar ao nível máximo. E se ele chama a Arcia, mas ela permanece imóvel. E ele se pergunta o que foi. Só que daí o pássaro aparece bem nas suas costas. E ele pergunta o que tá acontecendo. Só que daí ele sente algo. E quando ele olha, ele se pergunta se aconteceu alguma coisa lá fora. E rapidamente ele desloga e vê Arcia lutando contra alguém. E assim ele ativa o grande escudo no seu anel. E Arcia diz que são assassinos. E parece que eles são os que eles se livraram da última vez. E o Ada pergunta desde quando assassinos usam espadas, ainda mais com auras. E Arcia diz que não tem certeza disso, mas eles estão armados com armaduras e espadas de aura. E tem um total de 3. E o nosso garoto diz que está muito tranquilo ali, considerando que tem 3 vanguardas tentando matá-lo. E a Arcia disse que o Sr. Billiam estava preparado para qualquer ataque. E ele atrasou eles, e suas vanguardas estão lidando com eles agora. Com isso, o Adra pensa que eles têm 5 vanguardas, então não deve ser difícil. Só que a Arcia diz que, no entanto, ela acha que não vai ser tão fácil assim, já com o teto da nave
sendo totalmente quebrado. E o nosso garoto encarando aquilo e pensando que esse é um golem blindado. E Arcia fala que tem um total de 6. E nosso herói fala que ele achou que a Madame mudou de alvo para ele em vez do Billion e do Sr. Perseus. Isso ele fala pra Arcia se uma espada com uma aura deve ser o suficiente. E ela diz que é claro. E assim ele pega o seu bastão e Arcia pega a sua espada. E com aquele monstro atacando eles, o Adrian fala que isso é patético, pois ela escolheu o alvo errado. E assim ele ativa a magia de explosão de chamas, queimando aqueles golems. E voando sobre a nave, ele chama a Arcia para lutar. E sendo assim, o capitão dos assassinos recebe uma chamada falando que isso não está certo, eles devem recuar agora. E o capitão se pergunta como o plano deles acabou assim. Só que de pra surpresa de todos, 2 explosões jogam eles pra longe. E aquele cara se pergunta por que tem um monstro escondido na família Lawrence. E esse nosso garoto vai derrotando aqueles caras, e Arcia também ao seu lado. E no comunicador, alguém fala para o capitão que eles devem fugir o mais rápido possível e devem matar aquele arquimago, pois ele está interferindo na sua teletransportação. E aquele cara se pergunta se ele tá ficando maluco. E como se o arquimago não bastasse, eles ainda têm um mestre de aura. E se ele começa a fugir e fala que os outros estão por conta própria. Mas rapidamente nosso garoto ativa magia sobre aquele cara. E a Arcia rapidamente já corta o seu braço. E quando ela tá prestes a matá-lo, o Adrian manda ela parar. E com isso o Adrian diz que não adianta ele tentar escapar. E aquele cara pensa que isso é impossível. Eles foram completamente aniquilados. E o nosso herói fala que tal eles ajudarem ele. Só que para sua surpresa, aquele cara começa a desmaiar. E nosso garoto pergunta o que aconteceu. E assim a Arcia checa o seu corpo e fala que ele está morto. E parece que mastigou veneno escondido nos seus dentes. Com isso nosso herói diz que ele não tem muita experiência lidando com assassinos. E subestimou a determinação deles. Enquanto aqueles vanguardas se perguntando se realmente o jovem mestre Lawrence era tão forte assim. E se o vice-comandante já sabia disso. Mas daí o Billion fala que o jovem mestre Adrian é um discípulo do Duque Riverdale, o que surpreende muito eles. E o Billion diz que não só eles, mas toda a família o menosprezou. E todos eles sabem o quão incrível é o Duque Riverdale. Mas ele acha que o jovem mestre Adrian conseguiu se tornar assim porque ele é algo especial. E ele estava fazendo planos para o futuro, enquanto ele se rebaixava e enganava todos ao seu redor para sobreviver. Mas agora a maré virou. E com certeza, eles devem pensar e se juntar a ele. E nosso garoto pensa que com certeza, o Billy é bom em influenciar os outros. E agora de volta à sua casa, a sua mãe muito preocupada já corre pra cima dele e pergunta se ele está bem e se ele se machucou em algum lugar. E o seu pai logo atrás fala que ele trabalhou duro. E nosso garoto observando aquilo, pensa que é totalmente normal realizar um desfile em comemoração, logo após ele receber uma medalha no campo de batalha. Mas está muito calmo. E seu pai dele pede desculpas, pois deveria ter uma grande recepção. Mas o Adrian diz que está tudo bem, e ele não gosta de eventos barulhentos. Enquanto pensa que deve ter sido por causa da Anna e do Cedric. Só que o pai dele diz que em troca, eles prepararam um grande banquete. Então agora, eles irão celebrar o seu retorno com comida e bebida. E agora o nosso herói olha para cima e deixa sua fortaleza aérea em modo de economia de energia. E agora já no banquete, os cavaleiros falam que é sua maior honra lutar ao lado do jovem mestre Adrian. E eles estão muito gratos por isso. E o pai dele pergunta como ele aprendeu a conquistar os corações dos outros no campo de batalha. Só que para surpresa de ambos, aquela Ana aparece, gritando pelo Adrian. E nosso garoto diz que já faz 3 meses que eles não se veem. E a mãe do Cedric fala que ele é bem-vindo. Enquanto nosso garoto pensa que ela parece ter visto um fantasma. Mas ele não entende quem é aquele cara. Ele percebe que esse é o Morris Gusher. E suas condições são de alívio e alegria. E ele ouviu dizer que ele trabalhou para ela por 30 anos. Mas porque a sua impressão é favorável a ele. E para surpresa do nosso garoto, ele percebe que aquela pessoa está no centro das forças da Anna e do Cedric, o comandante Crone. E a sua impressão é hostil a ele. Daí o Cedric diz que como alguém que carrega o sobrenome da família, ele fez um ótimo trabalho. Mas mesmo que não seja lá grande coisa, ele deveria elogiá-lo. Enquanto o nosso garoto sorri pra ele e pensa que isso é uma besteira. Ele adoraria arrancar a cabeça deles agora mesmo. Mas ele vai arranjar algumas justificativas primeiro. E esses bastardos, que ferraram tanto com ele, como ele pode simplesmente considerar eles uma morte rápida. Sendo assim o Cedric pergunta se ele se sente bem em ser elogiado, chamando ele de bastardo grosseiro. Só que com isso o Adrian ri e fala que ele realmente acha que ele ficaria feliz ouvindo elogios. Ele fala como se fosse capaz de fazer qualquer coisa, o que surpreende muito a todos. Enquanto ele pensa que o que ele quer é criar uma atmosfera e usar ela como sua justificativa, para que eles mereçam morrer. E com isso ele fala para o Cedric que ele já pode imaginar ele ignorando táticas e se matando depois de avançarem prudentemente. O que deixa o Cedric muito puto, perguntando como é que ele se atreve a falar isso. Mas o nosso garoto pergunta pra ele se as pessoas não deveriam saber como usar a cabeça melhor conforme ficam mais velhas. E é por isso que os seus vassalos chamam ele de idiota e imbecil pelas suas costas. E o Cedric fica muito puto com isso. E o nosso garoto diz se talvez a sua ignorância venha do seu lado materno, o que surpreende todos eles. E a mãe do Cedric pergunta do que ele tá falando. E o nosso garoto diz se ela tem algo a dizer e manda ela parar de fingir ser elegante, porque isso não combina com ela. Mas daí o Cedric começa a rir e fala que esse pirralho ficou mais mal educado depois de que voltou do campo de batalha. E se ele pega a sua espada e fala que ele nem sabe mais o que é medo. E a mãe dele lá atrás fala que o Adrian está cansado depois do campo de batalha e manda o moleque guardar a espada. E o pai dele diz que numa ocasião como essa, o que ele pensa que tá fazendo. Mas o Adrian só manda eles ficarem parados e observarem. Sendo assim, o Cedric vai se aproximando e fala que ele tem ele na palma da sua mão. E ele entende por que ele age assim de repente. E isso deve ser por causa da investigação daquele rebelde. E como ele se atreve a tentar derrubar a sua família, perguntando se o Billion é louco, o que deixa os dois sem entender completamente nada. E o Cedric fala que ele persuadiu o Adrian a tentar despedaçar a sua família. E a mãe dele diz que isso é um absurdo e pergunta se isso realmente é verdade. E assim o Cedric manda eles capturarem aquele rebelde imediatamente. Só que para a surpresa dele, ninguém responde. E ele pergunta que merda eles estão fazendo. E é porque eles não seguem as suas ordens. Mas um cavaleiro lá atrás fala que se ele quer capturar o vice-comandante Billion, que ele mesmo faça
faça isso. E o Cedric, muito puto, pergunta o que ele tá dizendo e já avança pra cima do nosso garoto com a sua espada. Só que para surpresa dele, a Arcia pega pelo seu braço, enquanto começa a coxa de porco gigantesca. E assim o Cedric pergunta o que essa desgraçada está fazendo. E se pergunta por que ela é tão forte. E ele manda ela soltá-lo. Só que para sua surpresa, ela pega aquela coxa e joga bem na cabeça dele, deixando ele desacordado. O que surpreende o comandante e a mãe dele lá atrás. E também todos os outros. E depois que ele cai no chão, todo mundo fica atordoado. E com todos observando aquilo, o nosso garoto só sorri, olhando para o Cedric completamente perdido. Mas de lá de trás, aquele comandante manda eles pararem com isso. E se ela continuar ultrapassando a linha, ela vai se ver com ele. E o Adrien pergunta se não é ele quem está ultrapassando a linha agora. E durante todo esse tempo, ele cometeu tantas coisas que ele nem consegue se lembrar. Ou simplesmente, ele não sente vergonha alguma. E o Cedric diz que esses bastardos se atreveram a machucá-lo. E eles merecem morrer. E aquele comandante fala que é claro, eles merecem morrer. No entanto, como um vassalo, ele não pode prejudicar o segundo jovem mestre, que é um membro da família do Lorde. E o Cedric pergunta do que ele tá falando. Mas o comandante fala que, no entanto, essa história é diferente para essa mulherzinha. E ele não tem espaço para considerar uma plebeia que usou por as mãos de um nobre, apontando sua espada para ela. E ele pergunta se ela achou que era uma nobre só porque é amante de um nobre. E já vai para atacá-la. Só que para sua surpresa, ele pergunta por que os outros estão defendendo ela. E o que ele está fazendo agora? Ele deve recuar imediatamente. Mas o Billiam diz que não teria sacado sua espada se fosse recuar diante das suas palavras. E ele manda que ele se afaste imediatamente da Lady Alice. E aquele cara se pergunta como assim Lady Alice? E ele pensa que é estranho. Ele também consegue ver pessoas da facção do Cedric ao lado deles. E a maioria desses caras colocaria o lucro antes da lealdade. E ele percebe que no fim tem alguma coisa que não parece certa. E olhando pra trás, nosso garoto percebe que os reforços chegaram. E o Cedric começa a rir, falando que não adianta se arrepender agora. E incluindo Billiam, todos eles serão punidos pelos seus crimes. Só que nosso garoto fala que eles estão na presença do Lorde. E como os cavaleiros do Visconde ousam ficar do lado oposto ao seu Lorde. Mas o Cedric fala que eles devem subjugar aqueles bastardos imediatamente. E manda todos atacarem. E sendo assim, o Adrien pensa que em termos de números, as suas forças têm mais soldados. Mas eles estão devidamente armados. E entre a facção do Cedric, tem mais de 10 soldados armados. E o equipamento deles é muito melhor. E se uma batalha grande escala estourar, vai ser um massacre unilateral. E aquele comandante pergunta por que eles estão fazendo algo tão inútil. E parece que ele ficou embriagado com a sua própria vitória e esqueceu da sua posição. E o sistema dessa família não pode ser mudado por causa da sua imprudência. E as únicas pessoas que acabarão vendo sangue são esses caras. E o comandante começa a rir e perguntando enquanto a ele. Ele não vai ser morto imediatamente. No entanto, mesmo que ele sobreviva, apenas o inferno o aguarda. E se o pai dele manda, o Adrien usar o artefato. E a mãe dele, tremendo de medo, fala que sente muito. Mas o Cedric diz que não importa se ele fuja. E manda os outros atacarem. E vendo eles partirem pra cima deles, o nosso garoto diz que eles são tolos miseráveis. E eles estão se rebelando. E esses bastardos estão tentando ferir o Lorde. E esse ele manda os cavaleiros protegerem o seu Lorde. O que surpreendeu a todos. E aquele comandante pergunta o que diabos ele tá fazendo. Daí o Adrien fala que qualquer um pode ver que eles são os traidores. E eles irão acabar com essa situação entediante. E esse ele manda a Arcia deixar aqueles três com ele e cuidar do resto. E esse ele remove a magia de ilusão. E ela fala que sim. E para o choque de todos, ela numa velocidade anormal corta a cabeça de todos aqueles caras. O que deixa o comandante completamente chocado. Com isso, o Adrien diz que, pensando bem, o comandante Crone acabou de dizer algo interessante para ele. E para um traidor, ele precisa de disciplina. E já bate com seu cajado bem na cara dele. E o Crane pensa que isso é impossível. Aquela mulher agora é uma mestre de aura. E esse viciado de jogos acabou de causar dano a ele. E seu comandante diz que ele é uma mestre de aura. E eles devem formar uma formação para enfrentarem ela. E manterem a calma, pois eles serão capazes de lidarem com ela. Mas o Adrien diz que, pensando bem, ele ainda conseguiu dar instruções aos seus subordinados no meio de tudo isso. E é como esperado de um comandante. Mas mesmo assim, nada vai mudar. E aquele cara pergunta do que ele tá falando. Com isso, nosso herói fala que ele é um professor que vai ensinar a eles uma lição valiosa. E ele começa a ativar vários buffs no seu corpo. E aquele cara percebe que magos podem usar magia 2 classes abaixo do seu nível sem precisar conjurar. O que significa que se ele é um mago de 7º círculo, ele pode usar magia de 5º círculo sem precisar conjurar. E sendo assim o nosso garoto, usa magia memorizar. Enquanto pensa que no momento em que os magos se tornam arquimagos, a chamada fraqueza de um mago, a conjuração, quase desaparece. E sendo assim o nosso garoto ativa pra cima dele a explosão de chamas, queimando o corpo daquele cara. E depois que ele cai no chão, ele só vai diante daqueles dois, tremendo de medo. Falando que agora eles irão se divertir muito daqui pra frente. E ele pergunta se eles não acham o mesmo. Mas aquele comandante ainda ferido parte pra cima do nosso garoto. Mas ele consegue desviar. E o Adrien diz que ele deveria ter ficado no chão. E pergunta por que ele se levantou, já espancando aquele comandante na frente daqueles dois. E depois que o cara cai morto no chão, eles perguntam como pode ser. E como o Adrien Lawrence se tornou um arquimago. Enquanto vem o nosso herói dando um sorrisinho para os dois. E eles pensam que com certeza eles estão fodidos. E agora em outro lugar, um velho fala que esse desgraçado do Adrien ousou pôr as mãos na sua filha Anna. E esse é o Raven Margrave, o pai da Anna e avô do Cedric. E agora na casa do Margrave, ele consegue ver todas as imagens do que aconteceu com a sua filha e o seu neto. E ele, muito puto, fala que esse vídeo está se espalhando pela internet constantemente em vários portais e plataformas. E talvez amanhã a maioria das pessoas vai ficar ciente dessa situação. E as coisas que esses plebeus dizem no mundo virtual não significam nada. No entanto, até mesmo entre os nobres, alguns apoiam essas especulações. Mas o máximo que esses bastardos podem fazer é apresentar algumas queixas. Enquanto é dito que não importa quão valioso um arquimago e um mestre de aura sejam, esse não é o tempo em que a guerra possa ser vencida com 1 ou 2 super-humanos. Além disso, ajudar esses dois significa se opor ao Raven Margrave, que possui um poder militar equivalente a um duque ou um marquês combinados. E seria problemático
automático se alguém com um título igual dele, de um duque ou um marquês, tomasse o lado do Adrian. No entanto, isso é altamente improvável. E seu mordomo diz que a família real pode intervir. Mas o Margrave fala que, obviamente, um jovem arquimago e um mestre de aura chamaram a atenção das pessoas. No entanto, apenas se for verdade. Eles podem simplesmente transformá-lo em dois impostores. E contanto que ninguém acredite que eles são um arquimago e um mestre de aura, não vai ter problema. E nessa era, não existe garantia de que um vídeo não possa ser criado artificialmente. E eles devem anunciar que aquele vídeo foi fabricado. E através desse vídeo, eles estarão expondo que ele está por trás da Ana e do Cedric. E aqueles plebeus estúpidos estão agindo exatamente como eles queriam. Onde eles apenas estão tentando obter uma justificativa, que é o que eles realmente querem. O que surpreende muito aqueles três. Eles perguntam por que eles estariam provocando o Marquês. Mas o Margrave pergunta quantas das suas forças podem ser mobilizadas em uma guerra territorial. E aquele cara fala que aproximadamente metade das suas forças totais. Pro seu território, eles podem mobilizar 3 fortalezas voadoras e 150 vanguardas, ou 2 fortalezas voadoras e 200 vanguardas. E o Margrave pergunta quais forças podem ser mobilizadas agora. E aquele cara diz que 200 vanguardas e uma fortaleza voadora. E o velhote fala que isso é o suficiente. Enquanto pensa que o pirralho, que ainda está aprendendo as coisas, realmente ousou desafiá-lo. E ele fala que então, isso é guerra, pois ele vai fazer ele se arrepender disso. E agora de volta para o nosso garoto. Ele pensa que eles devem ter conferido o vídeo que eles lançaram agora e devem estar se preparando para um ataque. E a relação entre a Ana, o Cedric e o Heavy Margrave é inseparável de qualquer forma. E a sua lâmina de vingança só estará completa quando chegar até o Heavy Margrave. No entanto, antes disso, para solidificar a sua posição, existem condições que devem ser cumpridas antecipadamente, encarando 3 pessoas. E essa loira fala que é um prazer conhecê-lo. E ela é a filha de Kane Riverdale, a Olivia Riverdale. E o nosso garoto pensa que a duquesa Olivia Riverdale, uma arquimaga pertencente ao Reino de Luas, e a filha do famoso duque Kane Riverdale. E embora digam que ela seja uma maga próximo do 8º círculo, a sua existência é igual ao do patriarca da família Riverdale, a qual pertence os 6 arquimagos. E ela diz que parece real pra ela. E os outros falam que definitivamente é verdade. E o nosso garoto pergunta se isso significa que eles os reconheceram. Mas no entanto, ela ativa sua magia e fala que está dizendo que parece real, porque é completamente possível falsificar essa placa de platina em primeiro lugar. E com os 3 encarando ele, ele percebe que então, eles estão pressionando ele, ressoando os círculos um do outro. Mas ele consegue quebrar essa pressão e pergunta qual é o significado disso. E a garota fala que isso é incrível, e os 2 batem palmas pra ele. Mas ela diz que não é nada demais, e eles só queriam testar as suas habilidades. E nosso garoto fala que com certeza, ela teria conseguido verificar, sem precisar recorrer a algo assim. Mas ela diz que ter 7 círculos não significa que sejam todos iguais. E ela só queria medir o exato nível dele. Daí o Adrian pergunta se então, agora ela ganhou seu reconhecimento. E ela fala que ainda tem muitas perguntas, mas não tem motivo para recusar. E o nosso garoto pensa que ela tem uma forma sensata de pensar. E pergunta se ele acabar sendo um vilão que vai causar perdas à sua família. Mas ela fala que transformar sua família em sua inimiga é o mesmo que pedir pela morte. E ela duvida que alguém possa arcar com isso. E eles já confirmaram a sua identidade. Então está tudo bem. Daí nosso garoto diz que gostaria de fazer um pedido, o que surpreende os 3. E agora no dia seguinte, o Margrave pergunta quanto mais tempo vai levar para mobilizar as suas tropas. E manda que sejam um pouco mais rápidos. Só que logo atrás dele, alguém pede para ele dar uma olhada naquele vídeo. E ele pergunta o que foi dessa vez. E no vídeo tem Olivia falando que gostaria de anunciar que hoje, oficialmente, o jovem mestre Adrian Lawrence, discípulo do antigo Duque Riverdale, seu pai, se tornou um arquimago de 7º círculo aos 20 anos. O que deixou aquele Margrave muito puto. E ela fala que ele é um raro gênio da magia e um talento que espera alcançar o 8º círculo. E eles de Riverdale farão o seu melhor para ajudá-lo e não pouparão esforços para apoiar o seu crescimento. E o pai da Ana pensa que ele estava um passo à frente. E é como se ele estivesse lendo seus pensamentos. E ele continua falando que se alguém tentar prejudicá-lo, eles de Riverdale considerarão isso como um ato de antagonismo contra eles. E ele já quebra aquele vídeo e fica muito puto. E fala que mesmo assim, eles irão seguir conforme o planejado. O que surpreende a todos. Mas ele pergunta se eles não o ouviram. Eles irão seguir conforme o planejado. Mas aquele cara pergunta sobre a família real. Mas ele fala que não tá nem aí. Enquanto eles alcançarem seu objetivo, eles podem superar qualquer coisa. Mas o cara logo atrás fala para sua graça que Riverdale está atrás de Adrian Lawrence. E eles acham que eles deveriam interromper a sua expedição. Mas o velho muito puto fala que não se importa e eles são estrangeiros de qualquer forma. O que deixa os 3 chocados. E ele fala que além disso, ele tem certeza que o Adrian vai ficar aliviado por eles não conseguirem atacar ele. E o seu ataque surpresa vai ser muito mais eficaz agora. E eles têm que terminar seus preparativos, mobilizar suas tropas o mais rápido possível. Mas para surpresa dele, aquela águia do Adrian está só observando eles. E a mesma visão que ela tem, ela passa para o nosso garoto. E essa cena volta para alguns momentos antes, com ela perguntando se ele realmente quer fazer uma coletiva de imprensa. E se é isso que ele está pedindo. E o Adrian fala que sim. E ela diz que agora entende a situação em que ele se encontra. E se ele desejar, ela pode fornecer mais apoio como um colega discípulo. Mas o Adrian diz que não. Ela só precisa revelar que ele é um discípulo do antigo Duque de Riverdale e também um arquimago. Ele não precisa mais de nada, o que deixou ela bem em dúvida. Deu nosso garoto sorrindo, fala para Arcia que agora é a hora de ir. E pensa que quando se trata da sua vingança, ele não quer depender da ajuda de ninguém. E ele se pergunta se vingança não é uma coisa que se faz por satisfação própria. E tudo deve ser feito de acordo com o seu plano, sob a sua liderança. Daí a cena volta mais uma vez para aquele momento, com ela perguntando o porquê. E o Adrian falando para ela, eles são as suas presas. E ele não quer compartilhar a alegria de caçá-los com os outros. E agora lá nos calabouços, eles conseguem se soltarem e começam a fugir. Enquanto na mão da Ana tem uma chave. E enquanto eles correm para sobreviver, ela fala que essa é a mesma coisa de estar morto vivendo assim. E o seu pai não vai deixá-los em paz. E o Cedric pergunta se eles irão realmente
fazer isso, mas ela diz que o que mais eles podem fazer? Eles não podem viver assim. E o Cedric diz que ela está certa. E ela só manda ele calar a boca e continuar. E agora lá no teto, ela olha para o céu e dá um clique na sua chave. E essa mensagem aparece. E ela é transportada para a fortaleza aérea. E chegando lá, eles tiram suas capas. E ela fala que aquele camponês é realmente alguma coisa, mas ela vai garantir a sua morte. E se ele realmente acha que ela vai ficar parada, pois ela pode destruir ele e o Visconde com essa fortaleza voadora. E com a sua chave ela ativa aquela fortaleza. E o sistema dela pergunta quem ela é. E ela fala que é a Anna Lawrence. E foi verificado. E a perguntando se ela tá tentando ativar a fortaleza sob uma ameaça, mas ela disse que não. E assim, a ativação foi completa. E esse Anna manda preparar o canhão principal, a tempestade de fogo, e mirar no Visconde Lawrence. E disparar assim que ela der o sinal. Só que para a surpresa dela, nosso garoto manda ela calar a boca. E fala que ela agiu perfeitamente como ele preveu. E ele agradece ela por desbloquear a segurança da fortaleza aérea. E ela se pergunta desde quando ele entrou. Mas para sua surpresa, a Arcia já derrotou todos eles. E está com o Cedric na mão. E esse nosso herói diz que tentando atirar no Visconde com a fortaleza voadora, os seus crimes só continuam aumentando. E as tropas do Marquês Heaven estão quase ali. E ela e o seu irmão terão que proteger essa terra com seus próprios corpos. O que surpreende muito ela. E o nosso garoto diz que é isso que ele queria ver. E se ela é culpada, ela deve estar ansiosa. E se ela realmente acha que os seus crimes podem deixá-la tão orgulhosa assim. E depois ele joga ela no chão e fala que eles tinham muitas medidas de segurança nessa fortaleza aérea, mas ela fez bem desbloquear todas elas pra ele. E ela fala pro Adrian que não tem certeza do que estava tentando fazer, mas que tal eles acalmaram seus ânimos e conversarem por agora, porque ela acha que estão todos exaltados. Mas nosso garoto pensa que ele não é a pessoa que tentou explodir o Visconde. E depois que a Arcia começa a bater no Cedric, o nosso herói só manda ela trazer ele pra lá. E assim ela joga ele bem do lado da sua mãe. E assim o Cedric pergunta por que ele está fazendo isso, já que eles são irmãos. Mas o nosso garoto fala que irmãos o cacete, e já tive um grande escudo sobre eles. E a Arcia pergunta o que eles devem fazer com os cavaleiros. E eles começam a pedir perdão. Daí o nosso herói diz que eles parecem pessoas do Marquês Heaven. E ele vai mandá-los de volta pra lá. Mas para surpresa dos três, ele só abre a porta e joga eles pra fora da nave. E ele diz pra Arcia que esqueceu de fazer o upload do vídeo. E ele manda ela editar pra ele e upar os vídeos depois. Enquanto aqueles outros dois começam a bater naquela barreira, pedindo para serem soltos. Mas com isso o nosso garoto fala que vai usar a plataforma de mídia de uma forma política. E sendo assim ele postou na internet aquela cena da Anna mirando a nave voadora bem na casa do Visconde. E vendo aquele vídeo, o Margrave pergunta se ele pode matar todos os plebeus que estão comentando essas merdas. Mas o mordomo fala que isso é possível, mas não vai ser fácil. E esse site é sobre a jurisdição da União de Elysia. E eles não revelam informações pessoais dos usuários, a mesmo que seja um crime grave. E esse o Marquês fala que esses malditos de Elysia são realmente teimosos. E com isso aquele outro cara lá atrás fala que uma fortaleza voadora está completa. E lá tem 200 vanguardas. E todos estão preparados. E esse o Marquês diz que é melhor eles não fracassarem. E manda eles partirem agora. E se os magos ativam a magia de teletransporte. E quando a nave some, aquele Marquês só observa. E pergunta se talvez ele deveria ter ido lá pessoalmente. Mas enquanto isso sua filha, ainda dentro da barreira, só grita para que seu pai não venha. E logo no céu, bem acima daquela fortaleza aérea, aparece o exército do Marquês Heaven. E sendo assim nosso garoto diz que eles chegaram. E se ele manda a fortaleza aérea, começará a onda de mana. O que surpreende muitos dois lá dentro. E eles começam a gritar pelo Adrian, falando que se desculpam e que nunca mais irão fazer nada. Só que o nosso herói diz que o que ele está fazendo agora é o que ele aprendeu na guerra. E é isso que se chama de bomba suicida. Com o exército do Marquês bem acima daquela fortaleza aérea. E os dois gritando de medo. E sendo assim nosso garoto levanta a sua taça e dá tchau a Madame Anna e o irmão Cedric, só observando no céu aquela fortaleza aérea explodindo com os dois lá dentro. E enquanto ele ri, ele pensa que alguns podem dizer que a vingança é sem sentido, mas ele discorda totalmente. E se ele pergunta para Arcia se ela quer fazer algum pedido, mas ela pergunta como assim. E ele explica para ela que eles devem fazer pedidos enquanto assistem aos fogos de artifício. E pensa que o álcool nunca teve um gosto tão bom como agora. E a Era da Magia, 15 de agosto de 2019, ele apagou a Anna e o Cedric e tem causado problemas para esse mundo. E agora ele conquistou a sua liberdade absoluta, só observando aquelas fortalezas e naves explodindo lindamente. E agora no escritório do Marquês Margrave, ele pergunta por que diabos eles não conseguem falar nada. E já era hora da operação ter acabado. E ele pergunta se talvez a comunicação falhou. E o Marquês continua apreensivo. E ele pergunta então sobre os espiões que eles mandaram. Mas um daqueles caras diz que eles não conseguiram contato com nenhum deles. E o Margrave pergunta se então eles estão brincando com ele. Mas um dos caras diz que talvez toda essa situação foi planejada com antecedência. O que deixa o Marquês mais puto ainda, se perguntando desde quando isso tá acontecendo. E se isso é verdade, significa que ele está na palma das mãos daquele moleque, que tem idade para ser o seu neto. Só que para a surpresa de ambos, alguém entra na sala, chamando pela sua graça, e fala que estava procurando por artigos online relacionados ao território de Lawrence. E esse artigo foi postado 3 minutos atrás. E o Marquês pergunta o que é. E essa cena volta para o Viscondado Lawrence. E depois que aquela explosão acontece, os vanguardas lá embaixo estão protegendo o território e escutam mais e mais explosões, e mais destroços caindo no chão. E quem estava assistindo tudo aquilo era o próprio Marquês Margrave. E o mordomo fala que de acordo com o vídeo, um aviso de evacuação foi feito 1 hora atrás, e todos os moradores do Viscondado de Lawrence já tinham evacuado. E no artigo diz que enquanto a comunicação estava completamente cortada, uma grande explosão de repente aconteceu no céu. E eles acabaram de confirmar que a comunicação foi restaurada, e nela tinha um anúncio feito pelo castelo do Lorde. E com muita raiva, o Margrave quebra a sua mesa, o que surpreende muito aqueles caras. E ele começa
começa a quebrar todo o seu escritório. E ele pergunta quantas tropas eles podem deslocar agora. E o carinha fala que 65 vanguardas, ou 25 vanguardas, e uma fortaleza aérea. E aquele marquês pensa que se antes as tropas despachadas tinham uma força igual a 5 fortalezas aéreas. E pelo vídeo, não é difícil dizer que o Adrian sacrificou sua fortaleza aérea para um ataque suicida. E não importa quão velha a fortaleza aérea dele seja, não teria sofrido nenhum dano se a sua explosão causou um enorme fluxo de mana e estourou todos os lados dela. O que significa que o Adrian sabia perfeitamente os seus movimentos. Mas ele pensa que ele com certeza não conseguiria fazer isso uma segunda vez. Daí aquele mordomo diz que infelizmente esse número não é o suficiente para sobrepor o Viscondado Lawrence. E eles receberam uma mensagem de emergência que chegou da família imperial. E ele diz que o uso de força contra o Visconde Lawrence é proibido, o que deixa o velho muito surpreso. E ele começa a rir, o que choca mais uma vez todos os três. E ele pergunta-se então, esse é o preço por ele ter subestimado aquele bastardo. E recuperação de dano ainda é possível, mas eles não serão capazes de fazer isso de imediato. E custa aproximadamente 15 trilhões para construir uma fortaleza aérea, e pelo menos 50 bilhões por equipamentos de vanguarda, assim como 30 trilhões para recuperação de dano sozinho. E ele fala que o poder da sua família, que se desenvolveu por gerações, colapsou por um pequeno erro. E ele pergunta-se então, a comunicação com Lawrence foi restaurada? E o mordomo fala que sim, e se ele manda ele fazer imediatamente uma ligação para o Adrian. E com aquela águia no céu, é dito que ela é o mesmo que Arcia, um suporte, mas seu método básico de uso é completamente diferente. Se a Arcia é uma existência versátil como uma ser humana, a águia negra é um auxiliar que é estritamente focado em suporte, onde ela consegue observar tudo e passar a visão e o áudio para o Adrian. Com isso, nosso garoto diz que em pensar que ele seria cara de pau, o bastante para ligar para ele. E o Marquês diz que reconhece suas habilidades e os truques dele funcionaram bem dessa vez, mas é um erro grave pensar que ele pode continuar assim da próxima vez. Só que nosso garoto diz que por favor ele não se preocupe, a sua vingança só estará completa com a sua morte e a queda da sua família. E o Margrave pergunta se ele disse vingança, e o nosso garoto diz que ele não deve saber. Como a madame e o filho mais velho amavam tanto a fortaleza aérea, ele os deixou lá dentro, e ele aposta que eles estavam satisfeitos, já que ele preparou uma cerimônia de cremação tão cara pra eles. E o Margrave do outro lado da linha fala que só porque a sua estratégia funcionou uma vez, ele perdeu seu conhecimento de como o mundo é assustador, e ele disse pra ele que nunca vai esquecer dessa humilhação, e ele definitivamente pagará 1000 vezes por isso. Enquanto o nosso garoto pensa que vendo como ele tá puto e continua latindo, ele acha que ele não liga para as mortes da Anna e do Cedric, e realmente aqueles dois eram lamentáveis, e depois de agirem tão arrogantemente, eles não eram nada além de ferramentas. E com isso nosso herói pergunta para o Marquês se ele está no 80º andar do Castelo do Lorde, e o Margrave pergunta do que ele tá falando, só que o Dewarian diz que ele preparou um presente pra ele, e deve estar chegando aí agora, e ele se pergunta o que é. E com isso nosso garoto pergunta se ele já ouviu falar da magia de memorização, e é uma habilidade mágica para tirar o tempo de conjuração. Isso consegue armazenar até 10 magias, e então o que ele acha que aconteceria se ele tivesse 10 magias de 7º círculo. E ele pergunta se ele não acha que pode até quebrar o escudo do Castelo do Lord Heaven, que ele tanto se orgulha. E quando vai olhar pra fora, tem várias magias mirando bem no 80º andar, o que deixa todo mundo chocado na hora. E seu nosso herói fala que o presente que ele mandou são 10 magias de 7º círculo, a Blaze Blast, e sendo assim, todas elas são invocadas, se combinando e vão diretamente quebrando o escudo. E o Adrian só vai escutando pela ligação a reação deles, onde eles estão muito assustados, e o velho Haven só vai gritando pelo Adrian, enquanto o nosso garoto sorri da cara dele, falando que rezará pela sua segurança. E ele fala que agora ele vai indo embora, e depois que ele fecha a ligação, o Billy aparece bem atrás dele e fala que como ele ordenou, eles reuniram os repórteres no salão de conferência, e caminhando pela mansão, todos os mordomos das empregadas se curvam perante o nosso garoto, tremendo de medo, e ele só encara eles, e pensa que dentre os empregados e serventes do Castelo do Lorde, não teve nenhum que não tenha um desprezado, e agora é engraçado ver eles tremendo só por verem ele. E é hora de dizer adeus ao seu eu do passado, que se fingia de idiota, e o segundo ato da sua esplêndida vida acabou de começar. E após aquele acontecimento, na internet só se falava sobre o Visconde Lawrence, e como o Marquês Haven secretamente mobilizou uma fortaleza aérea e 200 vanguardas, e tudo se tornou pó em segundos. E alguns culpam o Adrian por copiar uma tática usada na guerra contra o Império Krausen, mas outros dizem pra eles não esquecerem que o Marquês Haven foi quem planejou a emboscada. E no meio daquela confusão, uma derrota humilhante. O jovem prodígio Adrian Lawrence derrubou o Marquês Margrave, e lendo aquilo, o nosso garoto pensa que agora ele tem 1 milhão de seguidores em um dia. Ele é um influenciador agora. E o Billiam fala que ele estava assustado em ver que as pessoas poderiam pressioná-lo por derrubar um nobre renomado. Com isso, nosso herói pergunta qual é o ponto de se importar com a reação dos outros. E ele sorrindo diz que nunca mais se abalará. E o Billiam pensa que ele viveu toda sua vida sendo pressionado. E o incidente do Marquês causou controvérsia dentro e fora do país. E tiveram artigos que criticaram ele também, já que a família Haven ainda está firme. Porém, a opinião pública está ao seu favor. E isso fez com que as pessoas que estavam neutras viessem para o seu lado. E o nosso garoto pensa que plebeus são basicamente escravos dos nobres. Porém, ele é diferente, pois ele pode se beneficiar desse suporte do público. E ele tem que provar que é diferente desses nobres. E fará isso se comunicando constantemente com eles, postando fotos e interagindo com eles. E ele pensa que a discriminação contra plebeus é um problema social na sociedade nobre em Rondel, e não porque os plebeus são piores que eles.
deles. Só que de pra surpresa dele, o seu pai entra no quarto e fala que uma ordem de convocação chegou pra ele. E nossa garota pergunta se é sério. E lendo aquela carta, é ordenado que o Sir Adrian Lawrence e a Madame Arcia Klein se apresentem no conselho de inspeção. E ele pensa que foi curto e autoritário. E ele pode pensar 3 coisas com isso. A primeira, que é uma jogada do Marquês Raven. A segunda, que os nobres estão planejando domá-lo. E a terceira, que o Conselho Real planeja domá-los. Pois eles não mandariam uma ordem se eles quisessem fazer amizades. E seu pai dele pergunta se ele tem algum plano. E nosso garoto fala que é claro. E pergunta pra ele o que ele acha que os nobres mais gostam. E seu pai fala que é dinheiro. E o Adrian diz que concorda com isso. E ele vai mudar a opinião deles com dinheiro. E muitos nobres estariam interessados. Até mesmo a realeza. E o pai dele diz que gostaria de algo mais detalhado. Com isso, o Adrian fala que ele ganhou algum dinheiro investindo. E se ele pagar eles com suborno, isso mudará com certeza suas cabeças. O que surpreende muito os 3. E eles perguntam por que eles não parecem felizes. Mas é melhor mostrar do que falar. E se ele mostra sua conta bancária, o que deixa o Billy bem surpreso. E ele fala que é incrível. E ele pergunta como é que ele juntou 60 bilhões em dinheiro. E o nosso garoto diz que ele deve olhar de novo. São 4 vírgulas e não 3. 60 trilhões de lotes. Com isso, nosso garoto diz que teve sorte. E o Billy pergunta se ele vê o futuro ou algo assim. E o pai dele fala que eles ficariam loucos. Mas com isso, o Adrian pergunta quanto ele acha que seria a taxa. E o pai dele fala que pelo menos 1/5 disso será taxado. E se é 1/5, então são 12 trilhões. E assim ele fala que ouviu dizer que se um nobre pagar uma grande taxa, a realeza garante isenção de taxas. E o pai dele fala que é certo. E se for pelo jeito que a família real opera, ele ganhará a taxa zero em metade das taxas que ele pagar. E ele pensa que isso é bom. Ele planejava usar esse dinheiro, mas ele vai acabar tendo que usar 1/5 dele, o que é muita coisa. E assim o pai dele pergunta se tem alguma outra coisa que ele deseja comprar. E nosso garoto diz que sim, pois ele está pensando em fortalezas aéreas e vanguardas. E sendo assim, essa notícia chocou o mundo, dizendo que o Adrian Lawrence terminou de declarar suas taxas do dinheiro que ganhou investindo. E a quantia que ele ganhou é de 60 trilhões, o que chocou toda a sociedade nobre. E o Conde Otis fica muito feliz vendo aquela notícia. E ele fala que esse cara é completamente maluco. E de fato ele gosta de surpreender os outros. E a esposa dele pergunta se esse é o garoto que ele falou antes pra ela. E ele diz que sim, mas agora ele deve ser chamado de Grande Mago, por ter alcançado o 7º círculo. E ele disse que queria que a Michelle conhecesse ele. Mas ele acabou se tornando muito influente em poucos dias. Daí a esposa dele pergunta se eles não podem fazer alguma coisa, pois ela adoraria tê-lo como genro. Mas a filha dele bate na mesa e fala que a cara dele é o seu tipo. Mas ela não quer uma pessoa que se beneficie do seu parceiro, pois ela irá ganhar a sua autoridade por si mesma. E a mãe dela pergunta como. E a Michelle fala que isso será fácil. Depois que ela achar o legado do Arquiduque Manuel Lucas, ela com certeza vai conseguir qualquer um. Mas a sua mãe puxa sua orelha e pergunta quando é que ela vai crescer. Só que o pai dela encara as duas e pergunta por que ela está assim. Faz todo sentido. Se o Adrian for quem achou o legado do Arquiduque Lucas, explicaria toda a sua coragem. Mas a filha dele diz que a família Riverdale o aceitou como membro. Mas o Otis diz que isso é perfeito, já que ele não tem uma presença forte. Ele pode se esconder na família Riverdale. E o Adrian é um cara capaz de se esconder perfeitamente até ter um título de Lorde Mago. Mas a filha dele fala que a realeza confirmou que todo o seu dinheiro veio de investimentos. Só que o Otis se pergunta se talvez tenha algum acordo entre Riverdale e a realeza. Mas a filha dele pergunta se ele gosta dessas teorias de conspirações. Só que para surpresa de ambos, tem outras notícias urgentes. E a República de Prius acabou de anunciar que encontraram quem achou o legado de Manuel Lucas, o que surpreende a todos. E a filha dele fica muito puta. E agora na torre de Manuel Lucas, o nosso garoto pensa que seria mais fácil se ele absorver seus livros de pesquisa, como uso e habilidade. E amanhã ele precisará ir em uma inspeção com Márcia. E depois de amanhã, ele deve ir a uma festa feita pela realeza. E no dia seguinte, ele precisa procurar por fortalezas aéreas e equipamentos de vanguardas. E ele não pode sair do jogo porque ele está ocupado. Então ele precisa ficar o máximo possível logado para ganhar mais poder. E ele procurando por livros, pensa que tem pelo menos 1% de pesquisa militar nesses milhares de livros de pesquisa. E pelo visto, o Arquiduque Lucas, que inventou e mudou o rumo da guerra, ainda era da paz. E a pesquisa que ele mais dedicou tempo foi o teleporte dimensional. Ele nunca se casou e nem teve um discípulo, e passou sua vida inteira pesquisando uma maneira de voltar. E todos dizem que foi ele que mudou o mundo. Mas a verdade é que ele sentia falta de casa. E a razão dele deixar traços que ele é alguém da Terra, provavelmente, foi para que pudesse encontrar alguém da sua terra natal. Mas tristemente, aconteceu depois dele falecer. E seu legado se tornou a sua esperança. E esse teleporte dimensional, é óbvio que ele queria voltar, mas ele não vai ficar obcecado com isso. E ele acha que seria legal se ele ficasse indo e voltando entre os dois mundos. E talvez, o que o Manuel Lucas queria era alguém que terminasse sua pesquisa. E se é isso que ele quer, então ele vai tentar o seu melhor. Mas aquele mini Manuel Lucas fala que ele é humilde. Com isso, o Adrian diz que tem algo pra perguntar a ele. E ele pergunta se eles irão pegá-lo enquanto ele lava dinheiro. Mas o carinha diz que tem uma pequena chance. E se eles procurarem cada investidor do mundo inteiro e combinarem todos, verão que tem mais dinheiro do que trocas que foram feitas. Enquanto o nosso protagonista pensa que de fato ninguém faria isso. E foi uma boa ideia cobrir o incidente do Marquês com dinheiro, mas tem muita tensão nele. E ele é um grande mago do 7º círculo. E ele também tem a Arcia, que é uma mestre de aura. E se alguém descobrir que foi ele quem achou o legado do Manuel Lucas, tem uma chance de perder tudo que ele tem. Então ele deve ter certeza de manter o seu segredo. Por isso ele pensou num plano. O plano do falso portador sortudo. E ele pergunta como está a operação do falso portador. E que operação é essa? Você vai ter que ver o próximo vídeo dessa obra. E pra isso, claro, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal para chegarmos finalmente aos 100 mil inscritos. E considere fazer parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos
vídeos exclusivos toda semana. E então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo.